Fala, galera! Estamos novamente aqui reunidos para mais um episódio do podcast Escola em Voz, sempre trazendo assuntos relevantes à educação, à comunidade escolar, assuntos de interesse de todos que participam e vivem essa comunidade. Importante que, se você quiser participar, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, fazer a sua inscrição, ativar o sininho, ativar as notificações e contribuir, deixando seu comentário, fazendo a sua sugestão, sua crítica, sugerindo entrevistas, sugerindo temas, sugerindo convidados, sempre convidados de garbo e elegância como o de hoje, que eu vou deixar a cargo do meu parceiro Anderson Gross para a apresentação. Olá, Anderson. Fala, Rony, bom demais estar aqui para mais um episódio. E hoje nós recebemos na elegância. Olha só, cara, é elegante, é bonito, é cheiroso, dentes branquinhos. Né? Cláudio Lange. Começamos muito Olha só que coisa ali. Cara, a audiência vai estourar com a presença de um dos homens mais elegantes da educação brasileira. Ele que não é exatamente, né, professor, mas é advogado do Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, um amigo muito especial, alguém muito importante para você e para mim. Cláudio Lange, seja bem-vindo. Como vai, doutor? Opa! Então, uma satisfação enorme estar aqui, né? Feliz demais com o convite, com a oportunidade, com a deferência, né? A minha pessoa também ao Cinep, e agradeço realmente muito por essa oportunidade. Estou realmente muito feliz aqui e ansioso para o nosso papo que vamos ter agora. Legal. Hoje certamente vai ser um bate-papo bem descontraído, mas também muito importante para que as pessoas tomem conhecimento do que é o Cinep, quais são suas finalidades. E não vamos descobrir hoje o segredo dos dentes brancos do Cláudio, mas vamos descobrir, sim, como que o Cinep ajuda e contribui para a educação catarinense e a educação nacional, não é, Anderson? Isso, nós também agradecemos, né, a presidência do Marcelo Batista, né, que nos primeia aí com a presença do Cláudio, né, sobre todo esse institucional, né, que o Cinep está presente aqui na pessoa, né, e também o doutor Osmar, né, que é uma figura também, né, cara? Que esse cara tem que vir um dia histórica, aqui também, né? Histórica, um ser humano também, cara, fantástico. Mas pra gente é muito importante porque o Escola em Voz, né, ele não tem fronteiras, né? O Escola em Voz, ele foi criado, idealizado para ser realmente um espaço, né, pra gente fomentar a educação no país, partindo aqui do sul do Brasil, trazendo muito a nossa história, as nossas raízes, né, e as grandes realizações da educação do sul do Brasil, em especial no momento, né? Os episódios estão mais ali concentrados em Santa Catarina. Mas a gente sabe, Cláudio, que a educação privada, né, ela precisa muitas vezes ser ouvida ou compreendida, né? E como que o Cinep funciona, né? Qual é a ideia, o que é o Cinep, para quem estiver nos acompanhando e não entende, né? O que é até a própria sigla, né? Uhum. Bom, vamos lá. O Cinep é um sindicato patronal que representa o ensino privado em Santa Catarina, todo o ensino privado, né? Desde a educação infantil até o ensino superior. Então, o fato de existir uma escola constituída aqui em Santa Catarina, ela legalmente ela é representada pelo Cinep. Né? Cinep é Sindicato das Escolas Particulares, a razão social é Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino, na realidade, do estado de Santa Catarina. E essa marca, essa logo que foi criada, ela pertence aqui ao Cinep, mas o Cinep cedeu isso para todos os Cineps no Brasil, né, há muitos anos Iniciou atrás. aqui. Iniciou aqui. Né, essa marca Cinep, ela iniciou aqui em Santa Catarina. Que legal isso, hein? Sindicato das Escolas Cara, eu não Particulares. sabia dessa parte. E isso foi cedido para o Brasil inteiro, tanto é que a gente tem Cineps, né? Cinep Rio Grande do Sul, Sim. Cinep DF, Cinep Curitiba, então tem Cineps em vários estados, né? Alguns outros têm sindicatos constituídos, mas com outro nome. Por exemplo, São Paulo tem o Ciesp, né? Então, a marca daqui de Santa Catarina, isso foi cedido já há muitos anos atrás. Esse pioneirismo é da época do professor Zinder? Da época do professor Zinder, exatamente. O professor Zinder, ele era, na época, presidente do Cinep, ficou por um período bastante longo ali também, um bom período, fazia um excelente trabalho. E ele era também presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, que hoje chama-se, na época era FIEP, Federação Interestadual das Escolas Particulares, hoje chama-se FENEP.
né, que é amplamente aí conhecido das escolas, né? Então, o sindicato ele exerce essa representação legal da categoria. Então, por que eu estou fazendo esse primeiro paralelo? Porque a gente tem concomitante aqui no Sinep associações, né? Então, existem associações, principalmente do ensino superior, no caso, né? E que atuam representando instituições de ensino superior, mas a associação ela tem prerrogativas legais um pouco diferentes de um sindicato. Então, é o sindicato quem representa legalmente a categoria, é o sindicato quem firma convenções coletivas de trabalho com os representantes dos trabalhadores, que são os sindicatos profissionais, né? E todas as instituições, elas estão submetidas, no caso, a essa convenção coletiva que traz as regras operacionais trabalhistas ali, que são firmadas aí pelos sindicatos que a gente chama de convenentes, né? Então, o Sinep, então, ele exerce essa representação, e aí dentro dessa representatividade, que é onde a gente tem escolas que optam, porque é uma opção constitucional de afiliar-se ou não a um sindicato. Então, onde nós temos as escolas afiliadas ao sindicato, escolas que optam por não serem afiliadas ao sindicato, e que a gente já desde já quer aqui sensibilizar e possam também conhecer um pouco mais, aproximar do Sinep, né? A gente fica à disposição para poder fazer essa aproximação, mas que possam também estar conosco, porque a gente sempre costuma falar que a atuação da entidade sindical, ela, independente da afiliação, ela beneficia a todo o segmento, né? Então, quando a gente às vezes compra uma determinada briga no âmbito do judiciário, enfim, citar aqui uma situação qualquer contra a questão de nutricionistas, por exemplo, né? Não é que o Sinep é contra a atuação dos nutricionistas em escola, muito pelo contrário, somos amplamente a favor. A gente é contra uma lei que diga que somos obrigados, porque a gente compreende que o mercado, a livre iniciativa, eu tenho a prerrogativa. Se eu quiser contratar um nutricionista, eu contrato um nutricionista. Se eu quiser contratar um psicólogo, eu contrato um psicólogo. Se eu quiser, entendeu? Então, a gente trabalha muito, né, a diretoria do Sinep, ela tem muito essa visão do respeito constitucional, à livre iniciativa, do respeito constitucional à escola particular, né, que está lá no artigo 209 da Constituição Federal. Né? Então, respeitando essa autonomia das escolas. A escola ela não tem soberania, né? Ela tem uma autonomia. E essa autonomia é sempre uma das diretrizes da diretoria de preservar a autonomia da escola particular. Né? Então, quando, por exemplo, nessa questão que eu falava, nós tivemos uma decisão judicial favorável ao entendimento do Sinep, dizendo, olha, não é a nossa atividade fim nutrição, por exemplo. Então, eu não sou obrigado a ter um nutricionista inscrito no seu conselho, no seu órgão de classe, né? Mas se eu quiser ter, eu posso ter. Mas então, uma ação judicial dessa, por exemplo, quando a gente obtém algum resultado positivo, ele beneficia a todo o segmento. A gente não faz uma decisão, né? Não sai uma decisão exclusiva para escolas afiliadas ao Sinep, né? Então, por isso que a gente sempre tenta sensibilizar as escolas de que a atuação do sindicato, ela está o tempo todo trazendo e pensando no segmento como um todo. Obviamente que a gente tem uma série de serviços, dá para dizer assim, nos nossos assessoramentos diários para as escolas, e que a gente faz isso de forma exclusiva para a escola afiliada. Né? A gente Estão alguns eventos, né? Os eventos, as formações, os Não- atendimentos de dia a dia. Não se resume a né? Então, uma defensoria jurídica, no caso. Exatamente, não, tem N frentes, né? A parte jurídica é uma delas, né? E a própria questão legal é muito ampla, né? Então, a escola lida com normas de ensino, a escola lida com normas de direito do consumidor, com código civil, com código penal, às vezes, com questões de tributo, com questões previdenciárias, então pega várias frentes, né? Obviamente que a gente tem uma recorrência, né? Se você perguntar assim, o que mais aparece no dia a dia nosso ali, na área trabalhista e a parte educacional. São as duas frentes que mais recorrem nas consultas, né? Então, isso e aí, esse é um dos braços, vamos dizer assim. A gente está lá, eu costumo falar que está disponível para a escola para caminhar no dia a dia com a escola. Né? O diretor poder passar a mão no telefone, mandar um WhatsApp ou ligar e ter alguém do outro lado, né? E obviamente não se resume a mim, tem toda uma equipe lá no Sinep. E é uma né? equipe Uma equipe técnica, de peso, capacitada. Exatamente, né? E, enfim, estamos todos lá para poder fazer esses atendimentos para as escolas de forma ágil, e eu acho que o principal é de forma fácil para o diretor, para ajudar a resolver aquelas situações pontuais. Né? Muitas vezes o diretor está com um problema, uma consulta que ele quer fazer, ele não está interessado em receber um parecer de 5 folhas sobre aquele assunto. Né? Se ele até quiser, a gente até produz com mais calma, algo mais consistente. Mas às vezes ele quer saber sim, não, porquê, posso, não posso, faço, não faço. Então são coisas pontuais e assertivas, né?
e que quanto mais rápido você der vazão para aquela necessidade dele, melhor é, né? Só que Então, para você dar uma resposta resumida e curta como essa, você tem que produzir a de 5 páginas para você. sim, claro, Pra até você tem, até para você claro, poder embasar. Faz. Não, mas não. sim, Faz. sim, Pode fazer, tranquilo, tem que que tá ter baseado nisso, depois eu te isso. mando É. enfim, né? Toda a Aí, pesquisa e exatamente, tudo mais. aí é o que. Por que eu digo isso? Me perdoe. Sim. Mas por que eu digo isso? Porque às vezes, o que acontece? Vou pegar um exemplo bem rápido aqui, tá? Tem um conhecido que é chaveiro, né? E aí, os chaveiros ganham muito dinheiro Na agora emergência. e agora nas festas de final de ano, tá? E ele foi acordado de madrugada, mora os ingleses, foi acordado de madrugada para atender um cara que tava ali na beira-mar, né? Lá no Cochicho, aquela coisa toda, um carro de luxo, trancou o carro com a chave dentro. Só um E minutinho, aí, Anderson. Cochichos. não existe mais? Há quantos anos não existe mais isso, Cláudio? Ó, é ali na Eu região. nem Eu lembro morei qual foi a naquela. última vez que eu passei por lá Morei e naquela li região ali. cochichos aí. Morei 32 anos naquela região ali. Mas, Rony, eu acho que existe, hein? Eu acho que existe. Cochicho existe. Será? Claro que existe, Se não é na existe, beira-mar? isso, na Não, faz, não inclusive, mais, cara. sempre assim que o Avaí ganha um título, que o É, Figueira ganha um título, a gente vai comemorar ali no Cochicho. A não ser que o ponto chame-se Cochicho. A não ser que o Avaí e o Figueira não ganhem mais, Ou não ganhe mais nada, não né? ganhe mais título também, pode ser. Vai Mas lá. enfim, vou voltar pra Existe, história vai do lá, cara. vai lá. existe. O Casquidum é que não existe mais, né? Olha aí, ó. Se é pra gente olha o mexer- ponto, olha o ponto Se é de pra gente encontro mexer aí. no fundo do baú, vamos de Casquidum. Ah, Mas aí o que acontece? tempo Aí, bom. aí ele chegou e falou pro cara, não, ok, vou aí, só que é o seguinte, naquela situação, naquele momento, ó, é R$200 o atendimento. E aí, em poucos segundos, ele abriu o carro e o cara já tinha tomado algumas, né, o dono do carro, e disse, eu não vou pagar R$200, pensando o quê? Tu foi aí, abriu em, sei lá, em 10 segundos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que esse meu amigo fez? Fechou. Fechou o carro com a chave dentro de novo e se afastou do cara e disse, agora se tu quiser R$300. E se afasta do carro, larga os R$300 ali no cordão, tá? Larga ali e te afasta que eu vou abrir o carro. Se tu não quiser, tu indo embora. E aí o cara tem que pagar. O que eu quero resumir com essa história? Que muitas vezes a pessoa olha o quê? Os 10 segundos, Uhum. né? Ela não sabe que às vezes para ti poder, por exemplo, produzir uma resposta para uma escola que é uma resposta que naquele momento tu tá dando uma orientação simplificada, Uhum. isso não significa que a pesquisa e todo o embasamento Uhum. para você chegar e dar para Sim. ela aquilo mastigado Uhum. foi simples. Sim, exatamente. É a Né? questão da entrega. Então você simplifica a vida do cara, Uhum. mas para poder simplificar a vida dele, você teve que. Uhum. Sim, aí é onde entra, né, toda a questão, né, do estudo, da formação da gente. E aí são horas de voo, né? Hora de voo, experiência, repertório. Acesso a outros Acesso CINEPs, do Sinep, a outros colegas. contato, sim, exatamente. É isso que acho que você foi bem feliz, né? E é esse senso de valor que a gente percebe, né? E que as escolas filiadas já têm isso muito presente e onde a gente quer poder também chegar nisso com escolas não afiliadas que possam perceber essa importância, né? De um sindicato representativo e atuante como é o Sinep. O falecido e saudoso professor Dornas, que era presidente da Conferem durante muitos, muitos anos, ao qual a gente tem uma admiração bem grande aqui, a diretoria ali, o professor Marcelo, nós ali também, eu, o doutor Osmar também, ele falava que o principal papel de um sindicato não é fazer com que algo aconteça, mas é impedir com que coisas que não são boas para o segmento não aconteçam. Ou seja, é um trabalho, às vezes, silencioso que você faz também, né? Então, claro, tem essa parte da frente dos atendimentos, dos cursos de formação e tudo mais, né? Mas tem todo um trabalho que é feito politicamente mesmo, né? De relacionamento, de construir os relacionamentos, Acessos, os né? acessos e tudo mais, e poder, às vezes, trabalhar em prol de determinada coisa, ou às vezes até contra determinado ponto que possa ser negativo para o segmento. Esse é um papel de um sindicato, de um órgão que está realmente atento no segmento, né? E aí não posso deixar de reconhecer os méritos da diretoria atual, que obviamente, né, ali presidida pelo professor Marcelo, é proprietário de escola. Esse é um pré-requisito estatutário ali do sindicato, né? E com um perfil realmente proativo nesse sentido, de muita atenção
né? E tipo assim, ó, não, por que que você tá tirando a caneta daqui? Não, entendeu? Tu tem que ter um porquê, você não pode mexer em nada. É muito, existe um zelo grande com o ensino privado, com o dia a dia das escolas, com aquilo que pode complicar a vida do diretor, até porque sendo diretor sabe das dores também, então isso acaba sendo bem importante. Então o Sinep acaba não se omitindo quando precisa, quando é provocado, né? Ou às vezes mesmo não sendo provocado, a gente precisa também estar se manifestando e firmando posição. Então existe uma atenção grande nesse aspecto. Eu acho que isso é muito positivo para uma entidade sindical e, obviamente, para o segmento, né? E institucionalmente, como é que funciona o Sinep na integração com os outros Sineps, né? Por exemplo, porque às vezes pode ter uma realidade que está acontecendo Uhum. lá no Rio de Janeiro e que a partir dali pode tomar um corpo mais nacional, enfim, existe algum tipo de intercâmbio entre os Sineps? Eles atuam em conjunto em determinadas Uhum. áreas ou essa autonomia fica para Uhum. cada instituição estadual? As instituições, obviamente, elas são autônomas, né, na sua esfera de competência e base territorial, né? Até porque tem estados que têm mais de um Sinep. Por exemplo, você pega o Paraná, são três, né? Tem Maringá, Londrina e Curitiba, né? Então tem uma base fracionada, né? De repente isso tem alguma vantagem, mas eu já vejo como alguma complicação. Eu acho que você perde força de representação, né? Então, mas a maioria dos estados tem Sineps de base única, né? Rio Grande do Sul, nós aqui, Distrito Federal, enfim, vários outros aí no Brasil são no mesmo formato, né? E existe sim, aí justamente por isso, para esses laços, que a gente tem uma Federação Nacional de Escolas Particulares, que congrega sindicatos, e temos também uma Confederação Nacional de Escolas Particulares, que congrega federações e também alguns sindicatos, né? Então, o Sinep é um dos poucos sindicatos no Brasil que transita nesses dois espaços. Existe, infelizmente, uma a briga histórica, política dessas duas instituições, isso particularmente nós vemos como ruim para o segmento, porque às vezes você tem duas vozes nacionais, uma falando uma coisa, a outra Destoa às da vezes outra? destoando, Tu né? pode repetir, por favor, uma A confederação. gente tem a confederação, ela é formada por federações, Tá, e certo? se chama confederação? Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, a sigla é Confenem, Tá. tá? A sede é em Brasília. E tem a Federação Nacional das Escolas Particulares, que é a FENEP, também em Brasília. As duas exercem a mesma função? As duas fazem representação nacional, mas a Confenem ela tem prerrogativas constitucionais maiores do que uma federação. A Confenem, por exemplo, é quem pode entrar no STF com ações de inconstitucionalidade. Uma federação, como a FENEP, por exemplo, não tem a prerrogativa de uma ação de inconstitucionalidade, né? Então, a Confenem ela tem legalmente, é ela quem exerce a representação em âmbito nacional. Existe Tá. infelizmente, uma briga jurídica entre essas instituições, mas a gente tem sindicatos bastante importantes, federações bastante importantes em um espaço e outro. Por isso que o Sinep de Santa Catarina entende que foi uma decisão importante estar nos dois espaços. Então, No caso, o Sinep de de Santa Santa Catarina Catarina está nos participa dois. dos dois. Então, tem reuniões rotineiras de um e de outro, né? E o Sinep Santa Catarina participa desses dois âmbitos. Paralelo aos sindicatos, então, ou seja, os presidentes dos sindicatos trocam, sim, informações dos problemas que estão acontecendo no teu estado, no meu, para a gente ver o que é, que tipo de solução você adotou, o que a gente faz. Então, existe essa troca. E, mais do que isso, nas duas instituições, tanto o Confenem quanto o FENEP, existe também um colégio de advogados, entendeu? Então, os advogados de sindicatos se reúnem também em reuniões periódicas, né? Para discutir os problemas, né? Então, às vezes, os presidentes trazem a problemática, né? E aí são os advogados dos Sineps que fazem daí as trocas e para alinhar orientações para poder passar para suas bases, né? E eu acredito que na pandemia vocês foram solicitados mais do que nunca, historicamente. E ali as escolas que não eram associadas, provavelmente afiliadas, né? Uhum. Provavelmente viram a diferença, né? É. O período da pandemia foi, cara, extremamente tenso, né, por todo o Contexto. contexto, né, e a gente tem ali, né, como você bem citou já na abertura, o Dr. Osmar, e o Dr. Osmar é uma referência ali para as escolas, certamente, mas eu digo assim, para nós ali que estamos ali no corpo do Sinep no dia a dia, né, é quem coordena o nosso trabalho todo ali, né. Então, e essa pessoa de referência adoeceu logo no começo da pandemia,
né, em junho. Isso foi junho, ele contraiu o Covid. Ele Acabou chegou a ser ter UTI, né? Isso, ele foi internado e a gente, né, no começo achou, internação, tal, como é que, né, sai animado e tal. E aí o quadro se agravou e foi para UTI e ficou lá por quase 30 dias, né? Então, e nesse período todo eu também acabei adoecendo também, fiquei trabalhando de casa, mas toquei o trabalho, né? Fomos a equipe ali se unindo, mas o fluxo de trabalho foi um absurdo, né? O quanto aumentou as demandas. Para você ter ideia, tipo assim, se você me, né, a gente conversava aqui antes de começar o nosso papo de ser rápido na resposta de um WhatsApp ou de um e-mail, por exemplo, né? Então, um e-mail, se você me manda um e-mail, possivelmente eu vou responder ele dentro de 1 hora, 2 horas, de repente, quando muito. Sei lá, às vezes passa por um período da tarde, quando muito para um dia seguinte, num cenário de correria, vamos dizer assim, de muito fluxo hoje de trabalho, né? Ou seja, a gente tenta realmente ser sempre rápido em qualquer canal de resposta, né? Na pandemia, eu estava respondendo os e-mails de 4 dias atrás. O e-mail da vez era entendeu? Era quando eu conseguia, a vez era, ou seja, ficava um absurdo de mensagem acumulada, né? Claro que pelo menos ali havia uma recorrência, né, dos assuntos, né? Então as dúvidas geralmente eram semelhantes, já né? resolvia Só todos... que o que complicou bastante naquele cenário e que foi realmente um agravante. As normas, elas saíam sempre, tipo assim, às 7 horas da noite, 8 da noite, publicavam no Diário Oficial um decreto, certo? Com alguma regra nova que tinha que se seguir naquele momento. E isso mal publicava no Diário Oficial, já estava no WhatsApp. Certamente, alguém já soltava aquilo lá e já ia no WhatsApp. Não dava 15 minutos para aquilo já estar no meu telefone também. Aí, pô, legal, foi publicado o decreto. E aí, no segundo seguinte, já tinha 10 mensagens querendo saber o que fazer com aquilo, né, com aquele decreto. E eu falava assim, não sei. Deixa eu ler primeiro. Vamos ler primeiro para poder entender, porque precisava desse tempo de maturação, né, das coisas. Isso a gente percebeu na pandemia, e eu acho que foi mais um acerto da diretoria também, que nós tratamos dos assuntos com calma, tentando manter a maior calma possível dentro daquela situação, porque as escolas, naquele afã, queriam as respostas todas para a hora. Decisão mas você não tem precipitada. como dar uma resposta imediata para uma situação que você nem leu, não pensou, não refletiu. E uma orientação que você está soltando, ela é uma orientação que vai para todo o estado de Santa Catarina. Entende? Então é muito sério. Se você dá um direcionamento, é um direcionamento para todo um segmento, né? Então era muita responsabilidade num momento de absoluta incerteza, você está soltando as coisas de forma precipitada. Então a gente sempre foi muito cauteloso, né, nesse aspecto. E isso gerou até uma certa insatisfação de um determinado grupo de escola. Posso falar essas coisas assim também aqui? Pode. Então acabou Até gerando porque é sindicato, Claro, Cláudio, alguém não vai gostar disso. Gerou uma certa insatisfação com escolas, principalmente que mantinham exclusivamente a educação infantil. E que naquele momento eles queriam arrumar, parece que algum culpado para as coisas, e elegeram ali o Cinep. Não todas, mas uma boa parte quis eleger o Cinep como culpado. E a gente, assim, gente, é do momento. Né? A gente vai ter que esperar as coisas maturarem, né? E aí surgiu até uma associação de escolas de educação infantil e tal, e que eu te falo, não sei nem se existe hoje ainda, porque teve pauta para aquele momento e depois aquela coisa arrefeceu, né? E enfim, foi só mais no afã, né? Então começaram a surgir vários grupos de WhatsApps de diretores e tal e coisa assim, porque precisamos nos unir, e eu ficava pensando, precisamos nos unir. Assim, será que as pessoas não perceberam que um sindicato é justamente a união de interesses comuns em prol de resolver as demandas do segmento? Ou seja, a união já estava dada, é o Cinep, entendeu? Então, ao invés de se pensar em fortalecer aquela estrutura que já se tinha, se criou esse paralelismo, e eu acho que isso também atrapalhou muito naquele momento, porque começou a dividir ações, que aí as pessoas mas vocês têm que falar com o governador não estava recebendo ninguém naquele momento, era extremamente difícil, né? Então, se fez movimentos paralelos que, na minha visão, atrapalharam bastante. Se criou grupos de WhatsApp e aí se falavam coisas naqueles grupos. E foi uma época de muita especulação, né? Muita especulação, e aí teve pessoas nem que, o governo sabia o que fazer com suas próprias escolas. Exato, a gente sempre tem que lembrar, né, que o governo tem escola. O governo municipal tem escola, o governo estadual tem escola e o governo federal tem escola. Perfeito. Tá certo? E eles não sabiam o que fazer com suas escolas e com suas... demandas, imagina... E Rony, Anderson, assim, dos próprios afiliados nossos, não existia unanimidade. A gente tinha escolas que queriam voltar a qualquer custo,
né, com seguranças, com protocolos e tudo mais, e tinha escolas que não estavam se sentindo seguras e não queriam. E aí, como é que você fica naquele meio? Então, você tem que tentar encontrar pontos de equilíbrio para que a coisa possa fluir. E mesmo eventualmente, com críticas à atuação ali na pandemia, eu tenho certeza absoluta de que o trabalho que foi feito ficou bem feito, que Santa Catarina ainda foi um dos primeiros estados a conseguir voltar, com protocolos, com bastante regra, mas foi um dos primeiros ainda a voltar naquele período. E outro detalhe importante, inclusive, na negociação da próxima convenção coletiva, ali subsequente à pandemia, teve todo um cuidado especial com os dois segmentos mais atingidos naquele momento, que foi sim a educação infantil, a quem a gente reconhece, em momento algum a gente descuidou da educação infantil, e o ensino superior. Os dois extremos. Educação infantil, porque ela, né, tem Sim, uma faixa etária que nem obrigatória sim. Uhum. entendeu? Então, E também são escolas com, na sua grande maioria, a massa das escolas infantis, elas têm uma receita financeira muito E é menor. exclusiva disso, É, né? e Então, muito mais difícil. imagina. E eu compreendo o diretor da escola infantil naquela época, porque eu atendi dezenas e dezenas, acho que centenas de diretores naquela ocasião, só de escolas infantis, né? Então, a gente compreendia, a gente estava junto naquela agonia também, mas era tudo muito limitado do que se podia alcançar naquele momento, né? Mas teve até esse cuidado também na convenção subsequente com o ensino superior e com a educação infantil, porque no superior também teve uma debandada. Não, Aluno trancou. sim. Ele, não, vou voltar depois que a pandemia terminar. E ele tranca. Então, foram as duas pontas foram as mais impactadas. E, no meio de tudo isso, para não ajudar, né, teve aí os órgãos de defesa do consumidor, Defensoria Pública, né? Não, vamos ser justos, o PROCON não. Foi o Ministério Público e a Defensoria Pública. Os dois ingressaram com ações judiciais para forçar a redução das mensalidades, das anuidades, né, das parcelas das anuidades, né, que comumente conhecidas como mensalidade, para que as escolas reduzissem, porque a escola está economizando, porque está fechada. Como se o custo da escola fosse a luz, somente a luz, ou a água, que está, de fato, ali tinha um gasto menor de água, de luz e de material de expediente, mas a maioria das escolas manteve os contratos de trabalho, manteve toda a regularidade, e ali tem que destacar também que teve uma atuação muito importante do governo federal, com medidas naquele momento, tanto para atender pessoas necessitadas, subsidiando, facilitando a prorrogação né, as formas de compensação e tudo mais. Então, isso tudo ajudou bastante, né, a passar por aquele período turbulento. Foram medidas que foram extremamente significativas e que as escolas acabaram também, muitas, utilizando disso, mas mantiveram, justamente porque a intenção do governo naquela ocasião era que não houvesse um desemprego em massa, né, que senão a coisa toda ia colapsar, né? Então, isso tudo permeou esse momento. Teve várias escolas que conseguiram salvar, né, o quadro de professores a partir da adoção lá do subsídio, né, enfim, né, de parte dos Eu tava. pagamentos e tal. Então, assim, cara, aquilo foi uma loucura, né? Eu tava pensando ontem, indo para a escola, justamente nessa questão da pandemia, né? Porque quando ela surgiu, todos tiveram que se adaptar a uma situação nova, que ninguém imaginava como é que eles lidariam com essa situação. Cada escola buscou o seu recurso, a sua forma de poder entregar o seu produto da melhor forma e de uma forma segura, que pudesse ter um retorno, enfim, do processo de ensino. Obviamente, todos aprenderam muito com isso, todos entenderam como é que funcionou. Só que a gente não está livre de uma nova pandemia, por exemplo, né? Pode ser que daqui a alguns anos ou daqui a algum tempo surja uma nova situação sanitária que exija esse recolhimento. Ou situações climáticas Ou situações extremas. climáticas extremas, que é o que já está acontecendo também. Existe hoje uma preocupação, se não do Cinep, mas de escolas que vocês têm como associadas, de ter um plano B já bem fundamentado para isso, para que isso possa entrar em ação num momento de emergência? Eu só antes de responder aqui, Rony, eu só para concluir esse assunto ali anterior, que deixei uma ponta em aberto aqui, que acho que é importante dar esse feedback, todas essas iniciativas judiciais, elas não deram em nada, entendeu? O judiciário não reconheceu. Tá? Teve uma das ações, se eu não me engano, acho que foi aqui de Floripa até, que reconheceu uma diminuição de 30% para a educação infantil.
Mas na educação infantil, espontaneamente, as próprias escolas já concederam ali 50%, Sim, até para algumas não até perder, mais, né? para não perder mesmo, né? Então, ou seja, foi uma iniciativa que acabou não dando em nada, né? E projetos de lei tramitaram, inclusive também na Assembleia Legislativa foram 4 iniciativas, tá, de parlamentares catarinenses para também forçar a redução, e os 4 também nós conseguimos nesse trabalho de bastidor que eu me referi ainda há pouco, arquivar esses processos. Então, acho que isso é importante a gente destacar e que mostra justamente dessa atuação, né, e do papel de um sindicato. E respondendo à tua pergunta, eu penso que as escolas entraram num outro patamar, forçadamente, né, mas entraram, né? Então, percebo também que as escolas de educação básica, nesse caso, pelo menos em relação a universidades públicas, né, que cruzaram os braços, né, a gente viu a escolinha da tiazinha ali, do bairro ali na esquina, dando um jeito de fazer um ensino remoto, né, que teve muita confusão nisso, não é que a escola vai se transformar em EAD. A escola ela tinha que fazer chegar conteúdo nos alunos para poder validar aquilo, né? Então as escolas tiveram que se adequar na marra e eu percebi que dentro da educação básica, comparando com o ensino superior público, né? Porque as escolas, as instituições do sistema CAF já tinham essa estrutura pronta e a coisa, eu penso que ali fluiu nesse aspecto fluiu muito fácil. Né? A CAF, a Ampesc, vinculadas com essas associações, né? As privadas e as comunitárias, vamos separar assim, né? Mas comparando as escolas de educação básica com ensino público superior, elas deram de 10-0 e as instituições tinham condições ali de fazer diferente, de fazer mais, né? Então, eu acho que foi um aprendizado grande para todo mundo. Acho que os professores também tiveram que ali se virar nos 30, correr atrás para aprender das ferramentas, né? Então, e isso tudo ficou, né? Porque hoje, por exemplo, as reuniões dos próprios conselhos de educação, por exemplo, né, que eu atuo ali no Conselho Municipal de Educação e acompanho também as reuniões do Conselho Estadual. O Conselho Estadual ainda tem reuniões presenciais a cada mês e meio, mais ou menos, fazem presenciais. As demais são todas remotas. As do Conselho Municipal, onde eu participo, são todas remotas. Né? Depois da pandemia não voltou mais e funcionou bem. Porque as pessoas não precisam mais se deslocar, não tem o trânsito, não tem desgaste, não tem estacionamento. E aí tu consegue, inclusive, manter um quórum mais fácil nas reuniões, né? Porque isso tudo facilitou muito. Então, eu acho que as escolas aprenderam meio que na dor, mas elas passaram para um outro estágio. E com isso se criou também, inclusive, cláusulas contratuais que a gente inseriu naquele momento nos contratos para aquele momento atípico, mas que hoje elas ainda estão, de certa forma, permeadas ali no contrato. Claro, não está autorizado que a escola ofereça ensino remoto, não é isso, mas tem formas ali de você, eventualmente, buscar uma flexibilização no contrato que já está posto, né? Então, eu penso que isso, nesse aspecto, acabou sendo positivo ou forçadamente fazer as escolas se aproximarem de questões tecnológicas ou de outras formas, né? E aqui também não posso deixar de ser justo e reconhecer o Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, que foi. Eu não tenho notícia no Brasil de um conselho que tenha sido tão pronto quanto o nosso conselho aqui. Atuante, né? Foi muito As atuante. Muito lives, a atuante. forma como A colocou. pandemia, se não me falha a memória, começou no dia 17 de março. Acho que foi uma coisa assim, ou 12. 12 de março foi publicado pela Mas- OMS como pandemia. Isso, 12. mas enfim, eu sei que acho que o Conselho Estadual de Educação, se não me falha a memória, em coisa de 5 ou 7 dias estava com uma resolução pronta, aprovada na rua, para poder validar as atividades domiciliares como dia letivo, para que as escolas não perdessem o ano letivo. ano. Entendeu? Então, o que o conselho aceitou naquele momento? Né? Não é que você tinha que dar aulas ao vivo, porque alguns conseguiam, né? Já tinham ferramentas ali do Google e tudo mais e tal, e conseguiam fazer, inclusive, a aula, né? Ao vivo com os alunos, né? E tudo mais. Outras não tinham esse expertise. Mas o que validava? Vamos dizer, por exemplo, você pegar lá o segundo ano do ensino fundamental, o professor Rony, que é o regente da turma, passou uma série de direcionamentos, de exercícios, de situações para fazer e passou aquilo para os alunos desenvolveram aquilo em casa, devolviam, aquilo tudo devidamente registrado, tudo isso foi considerado para poder validar aquele ano letivo. E aí, a partir Né? do Conselho Estadual de Educação, que isso tudo foi validado. Então, O teve Conselho- que ser rápido Isso, ação. porque ele conseguiu Eu- trazer uma segurança Eu né, para um lembro de momento de uma. instabilidade. E na sequência disso, tem um outro fator vinculado ao Conselho Estadual de Educação que foi muito importante. Que eu participei de uma live também,
que era o presidente do Conselho Estadual, era O o... professor Oswaldir Ramos. E No Conselho Estadual, o professor Oswaldir, já naquela época ele era. tá, e depois, e agora recentemente... Não, ele segue, antes dele, mas aí, acho Não, que, então não, quem era o secretário da Educação o secretário de Educação na época antes? da pandemia era o Natalino Gioni. Da época da pandemia foi o professor Natalino. Hoje Tá. ele é conselheiro do Conselho Estadual de E na Educação. sequência? No município era o professor Maurício Pereira, tá? Que também hoje é conselheiro do Conselho Estadual de Educação. Gente, tem alguém voltado... Na live do conselho, tu É. diz? Quem era que tava dirigindo aquela live? Era o... Meu Deus! Que apresentou do novo Enem. Era o Eduardo Deschamps. Deschamps. Isso, Eduardo Deschamps. Ele foi secretário de Ele Educação? foi secretário durante um bom tempo, o professor Deschamps. Ele era conselheiro do Conselho Estadual de Educação também, mas atualmente daí ele não... Ah, sim. não, Mas isso. naquele momento... Isso, mas na pandemia já era o professor Natalino Natalino. Gioni. Isso, E- que era no governo do Carlos Moisés. Aham. E aí teve um momento ali que eu lembro que do novo Enem, que o Deschamps estava na frente, eu acho, não, enfim. É porque Ori- o professor orientando- Deschamps, ele antes da pandemia, ele era o secretário, né, no governo anterior ao Carlos Moisés, era o Deschamps ainda o secretário. E ele era também membro do Conselho Nacional de Educação, Sim. entendeu? Ok, Então, como ok. conselheiro, e ele que foi o relator lá, se não me falha a memória, dessa questão do ensino médio. Tá? Tá. Então, por isso que ele se projetou muito essas modificações aqui para o Estado, porque ele estava participando dessas discussões no âmbito federal, né? Ah, perfeito. Porque daí eu lembro que todo esse movimento, enfim, eu sempre uma coisa assim que me deixou muito, enfim, né, muito empolgado é que eu via Sinep, eu via Conselho Estadual de Educação, ou até Secretaria Estadual de Educação, sempre tinha conteúdo, sempre tinha uma informação, sempre tinha um movimento, um documento, uma live. E assim, e não briga por vaidade ou poder, né? Mas todo mundo querendo criar uma resposta, trazer respostas, trazer um guia, trazer uma orientação. Uhum. Então, assim, eu acho que se a gente considerar. E aí, você citou a CAF, a Ampesc, né? E se a gente for atrás, assim, acho que Santa Catarina se saiu muito bem. Uhum. Porque todo mundo buscava realmente uma solução, né? Perfeito. Todas as frentes, né? Todos os órgãos de maneira geral, né? Perfeito, eu concordo com o teu ponto de vista. Eu acho que teve uma sinergia ali. E nessa esfera dos mantenedores do ensino público, que foi a Secretaria de Educação e do próprio Conselho Estadual de Educação, enquanto órgão de regulação, vamos dizer assim, tinha um intuito de encontrar soluções, né? Então, por isso que talvez E foi não pouco trazer- judicializado aqui no estado, e né? não trazer problema. É. Porque né? em outros E não estados foi trazer muito problema. judicializado. E não trazer problema. Você citou até duas situações, Sim, né? sim. Mas, Aham. mas teve estados que era Aham. realmente foi judicializado. Sim. Aqui foi pouco judicializado. Se a É. gente considerar Mas um a gente elemento... chegou também, teve a ação também para depois em cima dos protocolos Sim. e da coisa de volta às aulas, também teve ação Tem- judicial, a gente também teve êxito ali em demandas que a gente fez, né? Então, acho que foi uma atuação que foi bem proativa e que buscou realmente encontrar soluções com razoabilidade, com bom senso, entendeu? Foi muito nesse sentido. De situações extremas que o sindicato enfrentou juridicamente, essa pode ser considerada uma Sem das dúvida. mais extremas? Sem dúvida essa sim. E volta e meia tem demandas também de Ministério Público, de PROCONs, né? Tudo começa muito aqui em Floripa, né? Na região da capital. E às vezes daí propaga para outros lugares. Geralmente os problemas eles são semelhantes, mas eles começam aqui, né? Na pandemia em especial, Florianópolis foi a cidade mais difícil de lidar com a pandemia, né? Por causa de questões de vigilância sanitária, aquele negócio. Então, foi um município, sem sombra de dúvida, mais difícil foi Floripa. A gente não percebia o mesmo nível de problema e de intensidade das coisas nas outras cidades como aqui. Então, isso foi um complicador adicional naquela ocasião. Acho que a pandemia foi, sim, a cereja do bolo aí, vamos dizer, né? Mas tem várias demandas que acabam roubando, assim, a atenção e a energia, né? Uma discussão, por exemplo, com o órgão de defesa do consumidor, no sentido de que a escola não possa cobrar 13 parcelas à anuidade, né? Tá lá na legislação que a escola tem que oferecer planos em 6 ou 12 pagamentos ou planos de pagamento alternativo, né? E as escolas, a ampla maioria, inclusive orientadas pelo Sinep, elas costumam pegar o valor total da anuidade, quer dizer, 20 mil custa a anuidade, e elas pegam R$ 500 dos 20 mil
e antecipam como arras ou sinal, que é o que está no Código Civil, que é uma entrada de matrícula, né? Então não é uma taxa de matrícula, é uma entrada. O cara pagou Uma os espécie de 500, primeira parcela. isso, ele pagou os R$ 500 de primeira parcela, tá? Ele já está pagando o começo do contrato do ano que vem, certo? Então dos 20 mil pagou 500, sobram 19.500 para janeiro a dezembro do ano que vem, né? Mas esses 500 eles já são começo do pagamento do contrato. E isso não tem nada ilegal nisso. Isso é arras ou sinal, está no Código Civil e a garantia de contrato. Ou seja, o cara pagou os 500, está pagando o contrato e depois vai pagar o restante nos meses subsequentes, né? Mas aí existe aí uma divergência de entendimento, dizer, não pode cobrar interesse porque na lei fala que tem que ser 6 ou 12, assim, mas também fala que são planos de pagamento alternativos. Então tá lá expresso, né? E aí existe, né? Fica num desgaste desse que nós estamos buscando aí uma solução ainda para essa demanda. Isso tá aqui restrito em Florianópolis, mas a gente está gastando uma energia danada com isso. Estamos agora tentando aí firmar algum tipo de acordo. Parece tão né? simples. Parece algo simples, porque não tem nada errado, né? Errado seria eu ter uma anuidade de 20 mil e cobrar o 500 fora da anuidade. Isso não poderia. Né? Agora, o R$ 500 aqui do nosso exemplo dentro da anuidade, não tem nada de errado nisso, né? E aí tem outras discussões todas só que isso tudo vai sugando tempo, né? Às vezes daí o diretor precisa fazer um recurso administrativo para fazer uma defesa, daqui a pouco está sendo até multado, né, por uma determinada situação. Então gera um desgaste, né? Meio que desnecessário. E um outro ponto que hoje em dia a gente percebe também como tem sido bem crucial é a dificuldade com as próprias famílias, né? A gente percebe famílias que, né, para tudo, né, coisas que na nossa época eram nossa época, a gente está se colocando na mesma idade, né? Vocês falam por vocês aí. Eu sou mais novo. Coisas que na nossa aí, época... Caó, da nossa época. Coisas aí, que na nossa época eram diferentes, hoje ficou tudo muito max, mega, né? E tudo virou, né? Então fica difícil, né? Então a gente está passando por um momento complicado nesse quesito também, né? Às vezes o problema não é o aluno, o problema, às vezes, é uma falta de bom senso e de sensibilidade das famílias ali com aqueles assuntos, né? Aqueles exemplos clássicos que a gente até vê em palestras, né? Nos anos 80, se você tomasse uma bronca na escola, o teu pai ia te dar uma bronca em casa. Sim. Agora o pai vai lá e dá para dar bronca no professor. Então isso é fato, isso de fato acontece, né? E tem N situações nessa dinâmica de escola que acontece no dia a dia envolvendo, né, pais, professores, diretores e tudo mais. Nos Então, últimos tempos... Isso suga uma energia. Nos últimos tempos, em função de uma possível polarização política, surgiu muito nas escolas a questão da perseguição do professor, ao discurso que o professor adotava, principalmente professores da área de humanas e alunos que filmavam as aulas e tiravam de um contexto, ou colocavam em outro contexto, e faziam com que aquilo ali tomasse uma proporção, principalmente em redes sociais, internet, como se estivesse tendo uma doutrinação. Existiram muitas demandas em função disso? Não? Existe ainda existe bastante coisa. Não vou te dizer que seja um número tão elevado assim, pelo menos que chega ao nosso conhecimento, mas existe. Eu penso que as escolas estão atentas nisso também, devem estar, tá? Até porque não dá para confundir liberdade de cátedra, né? Que o professor tem total e restrita, com a questão de fazer uma propagação ideológica para o lado A ou para o lado B, né? Então, isso também é uma postura que o Cinep ele preza muito e conversa bastante com os diretores para que fiquem atentos nisso, né? Todos podem e devem ter as suas posições, mas elas ficam resguardadas, né? E aos espaços adequados. Exato. Aos Que é o espaços que nós já adequados. discutimos aqui Então no é isso, episódio do... Esse é o ponto. Inclusive tem lei aqui em Santa Catarina, uma lei do ano passado, se não me falha a memória, contemplando todos esses pontos, né? Dizendo, né? Quais são, o que se espera do professor, a postura adequada do professor. Uma lei estadual sobre isso, tá? Então, eu acho que até a gente chegou a conversar num dado momento sobre isso, né? Eu te passei... eu te consultei porque a gente ia gravar o episódio sobre se o professor pode ou não pode se manifestar em sala de aula. Eu te passei essa lei, né? Isso, é verdade. aí... Eu lembrei agora. Exato. Daí aí a gente tava estruturando o roteiro e aí eu te consultei para poder entender melhor como a gente poderia ajudar as escolas e os professores pra dar um direcionamento, porque às vezes poder... acho que até de repente não tem uma má intenção. Não, né? Mas acho aí pode acontecer de fato de um aluno também deturpar, levar de uma forma equivocada. Enfim, acho que tudo tem que ser muito
muito cuidadoso, né? Tem que ter zelo, não dá para tirar conclusões precipitadas, né? Com as próprias situações que envolvem os alunos na sala de aula também, então isso tudo tem E que ter aí, cuidado e aí responsabilidade. a gente fala de doutrinação ideológica mesmo, né? Que pode Sim, ser política, pode ser religiosa. sim, né, doutrinação em si. Acho que, enfim, o espaço da sala de aula garante a liberdade de cátedra, mas as opiniões pessoais, elas acho que devem ficar resguardadas, né? A questão religiosa, eu só faço uma ressalva, Rony, pelo seguinte sentido: às vezes é uma escola confessional, né? Em Que sendo uma também já escola comentamos aqui. confessional, na minha opinião, é natural que o professor Anderson chegue e assim, gente, vamos rezar um Pai Nosso? Para mim é natural, porque é uma escola confessional. Mesmo que não fosse, não teria também impedimento. Na minha visão, não teria impedimento. Mas se espera, inclusive, de uma escola confessional, isso, né? Que tenha essas bases, esses princípios, né? Então, isso não tem nada de errado. E às vezes acontece assim, pai, não, mas eu não quero o Pai Nosso, que reze o Pai Nosso. Assim, amigo, Só então, de matriculei em repente, outra escola, né? cuidava do momento da matrícula, né? De repente, não seria aquela escola para o seu filho. E aí, né, questionar esse tipo de coisa depois que está matriculado, mas, né? Até porque a escola confessional vem do princípio de que ela confessa Uhum, aquela religião. Ela confessa aquela doutrinação. uhum, Então, ao escolher uma escola confessional X, Y, Z, não importa uhum, qual, você entende que vai haverá símbolos, haverá exato. alguns ritos em alguns momentos, inclusive como funcionário, como professor e como Perfeito, colaborador, né? perfeito. Então, se você entende que não é adequado para você trabalhar lá ou para matricular seu filho lá, existe outras escolas que oferecem outras abordagens. Perfeito. E E aí, ponto, Anderson, que né? está a graça do ensino privado, entendeu? Que a Constituição Federal e a LDB, elas garantem, né, a existência da escola privada, elas garantem o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, e por isso que existe a iniciativa privada, para ela ofertar aquilo que, né, o Estado oferece a educação, né, pública e gratuita e com qualidade. Esse é um mote dos artigos aí constitucionais sobre isso. E garante o espaço para a iniciativa privada, onde justamente você tem a opção de escolha, né, tanto da proposta pedagógica, quanto de localização, quanto de qualidade de professores, quanto de material pedagógico, estrutura física, e você vai buscar para a tua família aquilo que te agrada, que cabe no bolso, enfim, são todas essas questões, né? Então eu já entrei em brigas boas, assim como eu participo muito de momentos públicos, assim, representando o Cinep, em fóruns, em discussões e coisas assim do tipo, né? Porque às vezes existe uma visão dos agentes públicos deturpada do ensino privado, né? Pensando, não, o cara só está atrás de dinheiro, só quer isso, não. E é óbvio que o mantenedor precisa do dinheiro, e mesmo a escola religiosa, ela precisa também ter o seu resultado positivo para reinvestir na obra, né? Ela é filantrópica, mas ela tem que dar um resultado positivo, não seria um lucro daí no caso, né? Mas ela precisa dar esse resultado positivo para ser reinvestido, né? Então, ah, existe essa questão, né? Por exemplo, em anos atrás, no Conselho Municipal de Educação, a gente tinha uma situação aqui de Florianópolis bem conflituosa e, e ali existia, não, porque não vou autorizar essa escola. Eu relatando, por exemplo, uma escola de educação infantil, um processo de autorização de educação infantil e uma pessoa representando ali o ensino público, disse, não, eu sou contra, né? Assim, tá, por que que a senhora é contra? Porque a escola do Estado, que é a pública, é gratuita, de qualidade, que é a escola boa, e eu sou contra a existência da iniciativa privada na educação. Entendeu? Então ela votou contra uma autorização porque ela é contra que exista a escola particular, mas os netos dela estavam na escola particular, entende? Esses contrassensos. Então, são situações assim. ah, e aí eu falava, né, a maioria dos empreendimentos que a gente conhece aqui, pelo menos na cidade, eles são de pessoas assim como a senhora, que resolveu ter um sonho, empreender, começou uma escola, entendeu? Hoje a gente já tem uma realidade um pouco diferente, com grupos grandes que estão comprando escolas menores, a gente já tem esse movimento, você é um cara de mercado, conhece bem disso, então já tem esse movimento de grupos grandes vindo comprar escolas, mas até 6, 8 anos atrás, não era uma realidade tão intensa quanto é hoje. E aí você tinha vários mantenedores familiares,
né? E que você sabe que, pô, era a vida do cara, Uhum. né? Eu vejo hoje em dia mantenedores, né? E eu tenho tido esse privilégio de ter bastante contato com escolas, né? Tanto pelo Sinep quanto pelo próprio Conselho Municipal de Educação, que daí quando eu vou relatar um processo de autorização, eu vou lá e visito a escola. E aí eu tive recentemente numa escola de um casal, cara, eles assim cheios de De sonho, expectativa, de se desfizeram de parte do patrimônio para poder botar empreender. ali, começar num cenário né, incerto, né, amplamente concorrido, né? Entende? Então, é legal de ver isso, essas pessoas motivadas, buscando o seu espaço, e aí, né, vem alguém, de repente, maldosamente, não, sou contra a iniciativa privada, sou contra isso. Assim, não, gente, né, vamos olhar, né, separar joio do trigo, vamos olhar com bom senso para isso, né? E eu justamente faço sempre muito essa defesa dos mantenedores, né, de que, para ampla maioria, aquilo tem propósito, né? E eu penso que para um dono de escola, se ele está só atrás do lucro, ele vai estar fadado ao fracasso. Ou ele tem que botar alguém que goste de educação para estar à frente, entendeu? Porque a É, escola é um negócio bem sui generis, escola né? particular, ela tem que ter propósito, né? Tem que ter propósito, né? E eu não tenho melindres de falar que escola particular é empresa. Ela é uma empresa, né? Não, e as pessoas não devem ter esse melindre também, né? Não, mas como uma empresa, né? Sim, gente, para autorizar essa escola, quais são os documentos que estão sendo exigidos aí para que ela seja autorizada? Contrato social. Ah, contrato social não é de uma empresa? Né? Então, você primeiro tem que ser uma empresa para depois você se habilitar para ser credenciado e autorizado para ofertar um nível de ensino. Então, você primeiro é empresa, tem contrato social, tem cartão de CNPJ, para depois você buscar autorizações para os cursos que você pretende. Uma escola é sim empresa, a gente precisa ter esse equilíbrio de pedagógico e administrativo funcionando muito bem. Né? Não adianta ter um lado bom e outro ruim, porque não vai funcionar também, mas a escola tem que ter propósito. Né? Então, quando tem essas convicções, tem propósito, eu acho que a coisa flui, né? E aí dentro desse contexto você vê claramente que o próprio mercado regula, né? O mercado Sim. regula porque as famílias querem uma educação boa, as famílias querem uma educação de qualidade e querem um lugar que realmente os seus filhos aprendam, os seus adolescentes, né, tenham um espaço que tem, né, também segurança e tudo mais. Uhum. Então, se a escola não funcionar bem assim, não tem como ela sobreviver. Uhum. E digo mais, tá? Santa Catarina é um lugar que, óbvio que tem escolas que não são tão esforçadas, que não entregam sua melhor qualidade. Não vou fechar os olhos para isso. Conheço escolas que, infelizmente, não entregam o que realmente deveriam entregar, mas a grosso modo, Santa Catarina é uma região de escolas boas, É de muito, escolas muito é boas. muito diferenciado, né? Se você pegar Blumenau, por exemplo, você não consegue competir com uma escola ruim porque a cidade nem aceita, né? A comunidade nem aceita. É A isso. sociedade de Blumenau não É. aceita. Se você for a Joinville, você vai encontrar uma situação similar. Brusque também. Tanto é que são praças Uhum. que você pode observar que tem uma dificuldade muito grande de entrada de marcas de fora. Uhum. Verdade. Né? E nesse aspecto, né, de... Só queria pegar o gancho de algo que você falou ali. Só rememorar aqui, Anderson. Você pode repetir? Agora eu perdi o fio da meada contigo. Eu tava mencionando que o próprio mercado regula. Então, dentro dessa questão da regulação, é por isso que nós, ali enquanto Sinep, criticamos tanto a intervenção do Estado em querer criar regras e regras e regras para cima do ensino privado, porque não é necessário, entendeu? O principal fiscal da escola é o pai de aluno, entendeu? Sabes bem, a relação é diferente do que de um estabelecimento comercial qualquer, né? Uma relação de longo prazo, necessita aquele encantamento diário do aluno, do pai, né? E o pai está atento a tudo, entende? Então não precisa ter uma lei para dizer determinada coisa, porque o pai já vai estar cobrando disso naturalmente, né? Da escola, entende? E, Então, essa hiper normatização, criando regras para tudo, acaba engessando o processo e o processo de fiscalização, ele ocorre naturalmente na escola privada. Deveria acontecer também na escola pública. Os pais também terem o mesmo poder que tem na escola privada. Porque ali na escola particular, ele tem condições de falar com a coordenadora, ou de falar às vezes até com o próprio diretor, levar a demanda, e se aquilo fizer sentido,
vai ser atendido, né? Claro que o diretor não pode estar ali que nem uma A- biruta sujeito a tudo e a todos, Mil né? famílias, Né? 1000 Não preferências. tem como, Não tem né? Não como. vai dar para agradar a todos, né? Então, às vezes também a gente sempre orienta as escolas, olha, mas tá, essa reclamação é generalizada? Não, são 2 pais, assim, meu amigo. Então, são 2 pais, né? São quantos outros que estão satisfeitos e quantos 2 aí estão insatisfeitos? Infelizmente, ou eles se conformam ou vão ter que procurar uma outra escola, não dá para a gente querer atender a todos também. Não era nesse sentido que eu estava falando, mas assim, é que existe uma possibilidade diferente, né? O pai se sente, né, na realidade, assim, com a condição de poder efetivar uma cobrança diretamente Até as na escola, né? crianças e os Sim, adolescentes. sim. Hoje você tem uma escola com 500 alunos, né, que é a grande maioria, está nessa faixa. Você tem ali 500 clientes rodando dentro do teu estabelecimento por 200 dias. Uhum, É diferente de qualquer outro comércio, né, como sim, você falou, né? é. 200 dias inseridos ali dentro Uhum. e consumindo o teu Ah, serviço e elogiando e reclamando o tempo todo, por 10 anos, né? 15 anos. É, exato. E os pais pegando eles na entrada e na saída, Uhum, elogiando e reclamando o tempo todo. uhum. Então, o próprio mercado, ele não dá espaço para uma escola ruim, né, permanecer por muito tempo, Perfeito. né? Essa regulação impositória que muitas vezes acontecem para cima das escolas particulares, ou tentativa de regulação, né? Uhum, Ela também pode ser aplicada, por exemplo, com relação a casos de inclusão. Eu vou te citar um exemplo, né? Eu não sei até que ponto é um posicionamento ou algo que as escolas poderiam estar fazendo a favor disso. uhum, Mas, por exemplo, nós temos situações hoje muito maiores e muito mais claras de inclusão nas escolas com relação a alunos que têm algum tipo de neurodivergência, alguma situação desse tipo. E aí, a gente tem um espectro de situações, de necessidades bem amplo, né? Você tem o TDAH, tem o TEA, tem o TOD, tem diversas situações. E isso vem para a escola, muitas vezes até numa situação de falta de diagnóstico ou com uma determinação médica. Ou seja, o médico que diz que o determinado paciente, ou aluno, ou cliente, precisa de um auxiliar ou de um acompanhamento. uhum. Até que ponto, por exemplo, é o médico que determina isso e a escola pode guardar as suas características e nichar o seu público, independente de uma situação de necessidade ou não? Como é que funciona isso dentro do mercado privado? Rony, é uma ótima pergunta, realmente. E esse também é um assunto bastante vivo para as escolas particulares em todo o estado, né? Essa legislação da inclusão, ela sofreu uma modificação significativa em 2015, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Que até então, pelo que eu tenho notícia, as escolas sempre fizeram a inclusão dos alunos, né? Mas existia uma dinâmica diferente, né, nessa oferta, inclusive na questão da cobrança também, né? Porque antes do estatuto, a escola oferecia o contrato ordinário que ela tem com todos os alunos e ela oferecia também um termo aditivo para os custos extras, que são exclusivos daquela família, né? Então, um aluno que necessita, por exemplo, que se constate que ele necessita ter um profissional de apoio escolar exclusivo para ele, esse é um custo que, pelo estatuto hoje, a escola tem que abraçar, faz parte do custo da escola, né? Mas ele é um serviço que ele é aproveitado só por aquele aluno, não é um serviço aproveitado pelos demais, né? Então, antes do estatuto, né, uma das grandes diferenças era essa. As famílias, elas contratavam um serviço e um serviço extra por meio de termo aditivo por causa dos custos extras que existem, né? Hoje, com o estatuto, então, esses custos extras, eles estão diluídos no custo geral da anuidade de todos os demais contratantes, ou seja, toda a escola hoje, ela paga por esse custo que existe da inclusão, para entrar primeiro nessa questão financeira para chegar ali onde você refere, tá? Então, esse é um primeiro ponto, né? Mas isso tudo já é uma discussão superada, né? Não existe hoje nenhuma escola, ou se existir, então abre os olhos que pode ter problemas sérios com isso. Então, não existe mais hoje
hoje que eu digo Esse desde aditivo, né? 2005, fazer termo aditivo ao contrato, tá? Então isso não existe mais ou não deveria existir, tá? Primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu penso que a escola ela tem que ser um lugar bom para todos, certo? Então eu tenho participado de fóruns aí de discussão também, inclusive no Ministério Público, de neurodivergências e tudo mais, e eu fiz inclusive essa fala, tem que ser bom para todo mundo, né? Ela não pode ser boa só para criança que não tem nenhum tipo de síndrome ou de deficiência, não pode ser boa só para criança com deficiência, ela tem que ser boa para todo mundo. Então a gente tem que ter, volto a dizer, razoabilidade, bom senso e buscar equilíbrio nas coisas, né? Porque a gente pode ter autistas convivendo na mesma sala que o nível de um é agente estressor do outro. E aí, como é que faz? Vou manter os dois na mesma turma quando um tem alguma situação e que ele vai atingir o outro, né? Vai ser um agente estressante para o outro, né? Então, são coisas que o Cinep está tentando buscar aí a equalização disso por meio das normas no Conselho Estadual de Educação para que a gente possa chegar em critérios quanto a isso também, que é um assunto muito importante, porque, volto a dizer, tem que ser bom para todo mundo, né? Então, a criança que tem a sua necessidade, a sua deficiência, a sua dificuldade de aprendizagem, enfim, a escola precisa, sim, ter planos de trabalho individualizados, precisa ter toda uma dedicação específica para aquela criança, né? Mas a gente não pode fechar os olhos também que, de repente, para algumas crianças, elas não têm uma condição para estar naquele espaço também. E a legislação também permite isso, via Fundação Catarinense de Educação Especial, de repente, inclusive, de direcionar aquele aluno especificamente para uma escola especial, né? São casos mais extremos, mas existe essa possibilidade também, né? E vindo, né, para essa questão existe, de certa forma, uma proliferação também de laudos e de situações que estão chegando na escola, e bem especificamente na tua pergunta, se o trabalho do médico pode determinar o trabalho da escola, não pode, né? Porque, inclusive, é uma invasão de competências profissionais mesmo, né? Então, o médico, ele tem condições de elaborar um laudo para informar a situação do aluno, para dizer, olha, tem isso, aquilo, recomenda-se isso, aquilo, sugere-se, né? Mas ele não pode passar disso, né? Porque quando ele diz assim, o fulaninho, ele tem isso e ele precisa disso, né? Por exemplo, como eles comumente colocam de forma equivocada, segundo o professor, generalizando, né? Seria, né, a mesma coisa que você pegar a receita médica dele e botar no verso e escrever, ó, prescreva X miligramas do remédio XYZ para o aluno e mandar para o médico. É óbvio que ele não vai aceitar, né? E a escola também ela tem que ter consciência das suas responsabilidades, da sua competência e saber, não, aqui eu sou especialista em educação, aqui eu domino e eu vou dizer, com base nas informações do médico, o que eu vou fazer para atender essa criança de modo que ela vá ter o aproveitamento que se espera, né? Então, as determinações, né, ou sugestões dos médicos, elas orientam o trabalho da escola, mas elas não determinam o trabalho da escola. É a escola, com a sua equipe pedagógica, quem vai tomar essas decisões de fazer o encaminhamento correto na sala de aula com aquela criança. Eventualmente, ela pode sim precisar de um profissional de apoio escolar para mediar o processo dela, que vai ser exclusivo dela. Às vezes não precisa ficar exclusivamente, né? E eu ouço muitos relatos de muitas escolas que às vezes um diretor chateado assim, Cláudio, a criança não precisa. Eu já atendi casos aqui na escola mais severos e que eu consegui dar conta, ou que eu fiz diferente, ou casos semelhantes e que eu consegui ter sucesso, e às vezes a família forçando, e aquela, desculpa o termo, forçação, acaba sendo, inclusive, prejudicial para a criança, porque às vezes se tolhe a possibilidade da criança de conseguir atingir ali objetivos que a escola, né, ou seja, faltaria de repente a confiança da família no trabalho da escola, sabendo que a escola está empenhada para fazer o melhor, né? Eu penso que é um assunto que é muito sério, não permite aventura, não permite experiência, né? Você tem que saber o que está fazendo. É necessário que a escola sim esteja estudando, que a escola sim tenha profissionais capacitados. Tudo isso é necessário, mas não dá para perder de vista de que o ambiente ele tem que ser bom para todo mundo e que determinadas situações elas são complicadas de conviverem no mesmo espaço, então precisa sim ter critério, ter algumas regras sobre esse assunto. Sobre parte dos problemas que ocorrem hoje, especialmente na questão financeira, porque a família que tem
uma criança com determinada necessidade, ela já é uma família que vem abarcando com custos extremos, severos e bem significativos já, talvez desde ali, né? Desde o do princípio do Do diagnóstico entendimento, aí, né? vamos contar. Diagnóstico, e aí vai, né? Uhum. Os custos são muito altos para a família. E a gente sempre tem uma solução aqui, né, Rony? A gente É. sempre tem uma solução nos nossos episódios. A gente sempre tem uma ideia, a gente sempre tem um. E não é nem melhor nem pior do que de mais ninguém. É Uhum. apenas uma forma que a gente às vezes enxerga as coisas. Mas sobre alguns casos que a gente percebe claramente que eles são severos e que demanda realmente acompanhamento, muitas vezes individualizado, uma das ideias, né, que eu penso que deveria existir é a Bolsa Criança Especial, né? Uhum. A do aluno com necessidade especial. Uhum. Uma bolsa amparada pelo governo. Uhum. A escola receberia o recurso, se a família tem condições de pagar a mensalidade, ok, certo? Mas o adicional Uhum. não seria nem pago pela escola e nem pela família. Uhum. Seria Subsidiado pelo Estado. subsidiado pelo Sim, Estado, é um... porque daria condições de a escola poder também ofertar um melhor serviço nesse sentido Uhum. e até criar espaços específicos e tudo mais, Uhum. e enfim, uma série de situações e soluções que são tantas, né? Uhum. E só os especialistas podem daí, claro, explicar como que elas poderiam acontecer, mas eu estou me referindo especificamente à origem do recurso, Uhum. né? Uhum. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é relato das escolas, praticamente todas que eu atendo. O número de crianças com laudo está aumentando significativamente. E hoje você tem várias situações, tá? Você descreveu uma situação que para mim ela é muito importante de entendimento aqui. Situação número 1, o espaço tem que ser bom para todos. O aluno que é neurodivergente, ou, né, o aluno que é atípico, ele precisa estar inserido nesse espaço. De alguma forma ele tem que estar lá. Sem dúvida. Agora, o aluno que não é, como você disse, e ele pode ser afetado por alguma situação aqui, o que eu tenho? Eu tenho situações de escolas hoje, tá, que elas já estão no limite do número de alunos com alguma situação, tá, em sala, e não tem mais como ingressar mais nenhum aluno, porque realmente a operação dessa turma já tem ali 3 ou 4 alunos com determinados laudos que já está no limite. O que está acontecendo? Você tem alunos que não são, que são alunos típicos, tá? Que estão com situações de estresse geradas aqui e que estão desembarcando da escola. Então, aquilo que já se tornou custoso para a escola aqui vai aumentar o custo com a saída desses alunos aqui. Ou seja, todo mundo sai perdendo. Todo mundo sai perdendo. Quando você tem, ao menos, uma forma de o Estado subsidiar e financiar, enfim, e embarcar algum recurso para que é excedente, pelo menos o excedente, Uhum. você consegue criar algumas soluções. Não tô dizendo que vai ser perfeito. Eu acho uma ótima ideia e, de certa forma, isso vem acontecendo quando, por exemplo, a gente vê decisões judiciais, muitas vezes contra planos de saúde, obrigando um plano de saúde a fornecer, por exemplo, um determinado profissional para acompanhar a criança na escola. Então, isso é uma realidade hoje também, né? De certa forma, tá ali, só que não é o Estado bancando, é uma É o plano de iniciativa saúde. privada, né, pelo plano de saúde. Mas esse caminho que você aponta, ele é um caminho, certamente ele ajudaria e resolveria uma determinada demanda, mas na tua fala tem um gancho aqui bastante importante, que é justamente, né, eu citei o exemplo de 2 alunos que sejam atípicos e que um seja agente estressor do outro, certo? Mas você trouxe o aspecto e que tem que ser considerado, que às vezes do restante da turma, né? E às vezes você, vamos dizer, tem 3, 4 alunos de inclusão ali na turma, mas tem os outros 28, 30 que são atípicos, que são típicos, né? E às vezes gera essa insatisfação e, inclusive, né? Porque às vezes acontecem situações ali e que afetam, né, esse outro número de alunos, né? Que inclusive é maior, né? E aí vai gerando esses desequilíbrios aí para a própria escola. Por isso que eu falo, tem que ser bom para todo mundo e a necessidade de achar o ponto de equilíbrio, né? Porque penso que muitas vezes para uma determinada criança, a depender do nível, né, do que ela tenha, possa ser um desrespeito com a própria criança, forçá-la a estar full time numa sala Sala de comum do aula. ensino regular. De repente seria uma criança que ela poderia vir segunda, quarta e sexta, ficar
1h30 na escola, entendeu? Mas nos demais espaços ela está numa escola especial, entende? Agora, querer que aquela criança fique ali sentadinha, aquelas 4 horas, 4h30, 5 horas, como as demais outras na condição dela, acaba sendo às vezes até um desrespeito com essa criança. Então tem que ter esse olhar também, né, sobre isso. Só que hoje a legislação ela ainda é nebulosa em alguns pontos, conflituosa em outros, divergente, né? Então é um assunto que ele não está ainda 100% pacificado, não está 100% encaminhado. O Sinep de Santa Catarina, nesse aspecto, também fez diferença, porque desde que saiu essa lei de 2015, a gente foi buscar o judiciário para poder promover discussões, não no sentido de não fazer o atendimento, mas no sentido de encontrar limites, né? E as nossas orientações ali do Sinep, elas foram feitas em cima de ações judiciais que a gente foi movimentando para poder pegar embasamentos, né? Então, na ampla maioria dos casos, ali naquele momento, o resultado final acabava sendo negativo ao que a gente estava pedindo, ou seja, a gente não tinha o pedido atendido. Mas o juiz, ao discorrer na sentença, né, na parte do para chegar no dispositivo dela, ele tinha que dar uma série de embasamentos. E daqueles embasamentos a gente tirou muita coisa interessante, onde fomos construindo uma linha de raciocínio para poder orientar as escolas com mais segurança jurídica, né, para trazer segurança jurídica para a escola, né? Então esse foi um movimento também importante. Lá em 2015, a própria Confenem, a Confederação Nacional, ela entrou com uma ação de inconstitucionalidade, mas ela acabou ficando muito no aspecto financeiro. E aí foi onde o STF, né, rechaçou o pedido da Confenem e aquilo acabou morrendo na casca. Inclusive, É, naquela época, eu fui a Brasília 2 vezes para acompanhar o julgamento daquela ação. Não sei se foi 2015 ou 2016. 2015 foi a lei, acho que a ADIM foi 2016. Eu fui em 2 vezes meio que seguidas lá para Brasília para fazer o acompanhamento lá na STF, ficar vendo como é que ia ser o desenrolar, né? E, enfim, acabou não atendendo ao que pretendia a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, a Confenem, e aí a gente foi buscando depois outros caminhos, né? Vamos aqui na Justiça Federal, Justiça Estadual, e fomos tendo algumas decisões que balizaram esse entendimento, né? a gente entende assim que as famílias precisam, né? A criança precisa, mas o professor em sala de aula também precisa de suporte, né? A coordenação precisa, a escola precisa. Esse é um assunto, embora não seja novo na nossa sociedade, Uhum. ele está aumentando Sim. a frequência, o volume, então nós temos demandas cada vez maiores. Se não houver, de fato, um olhar a médio e longo prazo, e não só a curto prazo, a situação vai ficar insustentável para todo mundo, Uhum. tá? Por que vai ficar insustentável para todo mundo? Porque daí você vai ter o aumento já tá aí, tá? A escola não vai conseguir acolher, certo? Aí determinadas situações, claro que aí o judiciário vai ser judicializado, né? E com muita chance do ganho da família, que eu entendo que a família tem que ser atendida. Mas aí olha que interessante, né? O sistema privado, ele não tenho dados, né? Mas deve ser o mais acessado essas brigas judiciais, ok? Uhum. Para a educação pública, isso, né? Enfim, para os governos isso é até interessante, né? Porque daí não é uma obrigatoriedade nem do município nem do estado, vai cair tudo no privado. Uhum. Mas aí tem um detalhe importante. Se isso não for pensado a longo prazo, nós vamos ter situações que sempre serão por brigas, né? E não, de fato, por uma solução. Uhum. Então, é uma situação que está aí. Uhum. Ela tem que ser olhada, ela tem que ser pensada, ela tem que ser refletida e que seja, né, boa para todo mundo, né? Que todo mundo tenha condições de usufruir de uma boa educação, Perfeito, o atípico, o não atípico, perfeito, mas não podemos esquecer do professor em sala de aula. perfeito. Porque tem É isso. professor abandonando a sala de aula por conta das dificuldades de ele conseguir ser O o. agente ali É, da turma. Uhum. tá? Isso é É, fato. O número de atestados aumentando, afastamentos, né? Isso é fato. os auxiliares mesmo, os auxiliares ali na educação infantil estão um caos, né? Uhum. Tem escolas assim que praticamente tem alunos, tem prédio, tem
tem mercado, mas não tem mão de obra, né? Não tem um profissional ali para poder atender o alunado, né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, né? Tem que ter essa discussão para que no futuro a gente possa conseguir ter condições, né? De dar essa operação à escola com uma facilidade que permita, né? Que tudo ocorra bem, né? Claro que todo mundo quer que tudo ocorra bem, né? Uhum. Mas quando a gente vai daí pra briga é porque Verdade. a coisa desandou. Cláudio, a gente ainda tem alguns anos nacionalmente de crescimento populacional, depois a gente vai entrar num período de estagnação e para daí queda. Na cidade que eu vivo atualmente, Tubarão, a gente vê muitas escolas de educação infantil que são utilizadas pela prefeitura municipal para abarcar alunos que o município não tem condições de abarcar nas suas escolas municipais, então eles têm uma espécie de compra de vagas nas escolas privadas. Uhum. Isso é uma tendência, isso é uma vanguarda, isso acontece com frequência? Achas que isso pode vir a acontecer num âmbito maior em função de uma precarização de investimentos, principalmente em estrutura, em escolas, em nível estadual, e aí você ainda, com esse período de crescimento, ter que buscar vagas em empresas privadas? Isso até não é um movimento tão novo, já existe há alguns anos em âmbito de Brasil, né, vamos dizer assim, em âmbito nacional, né? O próprio professor Zinder, né, que né, ex-presidente do Sinep, saudoso professor Zinder, ele defendia essa ideia também, ele chamava de Vale Educação, um voucher, né, para você receber e escolher a escola para o seu filho e tal. Foi uma bandeira sempre que o professor Marcelo também defendeu muito, a gente trabalhou muito sempre para tentar movimentar esse assunto, né? Mas às vezes os municípios acabam não se interessando. Então a gente teve formatos diferentes. Tem uma situação que é a compra de vagas, né? Que eu acho que Joinville tem, Blumenau, tem alguns municípios Blumenau tem. que compram vaga, né? Esse é um critério. Tem outros, e que era o caso aqui de São José, que era a compensação de tributos municipais por vagas, né? É uma lei que funcionou muito bem, uma lei de 2004, se não me falha a memória, então só para você ver que não é tão, Uhum. né, 2004 já tem temos aí 20 anos já disso, né? E, e funcionou o projeto muito bem ali em São José nessa permuta, né? Só que, claro, tem alguns pontos aí que as escolas iam trazendo para a gente. Por exemplo, a lei fala da questão do serviço, né, de prestar o serviço, mas numa escola privada existem outros custos acessórios ali, material, uniforme, passeios, né, essas coisas não estão abarcadas, né, então é necessário que a própria família pague com isso, então gera esse tipo de situação. E o ponto que eu vejo da compra de vagas relatado pelas escolas e que acaba por vezes sendo não muito interessante é o tamanho do nível de exigências que se faz em termos documentais e tudo mais para poder você se habilitar para receber aqueles alunos e o valor proposto muito aquém Abaixo ao do. ao que é o custo operacional da escola. Isso que o custo do ensino privado, comprovadamente, ele é menor do que o custo da escola pública, né? Então, mas às vezes acaba não sendo interessante para as escolas, e eu vi vários casos de escolas que acabam ficando até escolas de pequeno porte, às vezes Deficitárias aí. reféns. Hum. Ficam reféns daquilo e trabalhando basicamente para Eu manter tenho aquilo. escola que é cliente que não aderiu. Não Conhe- aderiu, recebeu o edital lá, Isso. a proposta, Conheço. foi fazer um confronto com a sua planilha de custos. A proposta que o município oferecia era menor do que o custo operacional da própria planilha da escola. Ou seja, eu vou ter que colocar, Pagar eu vou para. ter que pagar a diferença para empatar com o custo Perfeito, do é isso. aluno. E As aí tem escolas cliente que não aderiu. que eu tenho mais contato também, obviamente, são as afiliadas ali do Sinep também, eu percebo um baixo interesse nesse aspecto, né? Então precisaria ter uma reformulação de modo a tornar atraente, né? Então eu penso que para as famílias, né, seria interessante, né, as famílias poderem escolher uma escola, ter um subsídio do Estado para aquilo, né? Então o Sinep, inclusive, a nossa campanha, uma das campanhas que a gente tem aí, ela ressalta isso, né, de que as famílias veem que o ensino privado propicia uma condição melhor, ele pode propiciar uma condição Mas melhor eu acho que de vai futuro, né? acontecer. Eu Uhum. acho que vai acontecer porque vai faltar professor, né? Uhum. Então, nós já temos
um apagão de professores em várias áreas de conhecimento. E nos próximos 10 anos aí, se não houver uma mudança de incentivo, enfim, alguma coisa no magistério, simplesmente nós não vamos ter professor. Infelizmente, até no privado também pode até corre Exatamente. risco, né? Não, É um outro exatamente. problema. Então, É uma realidade, Anderson. Uma é, realidade. Né, porque eu vejo muitas vezes assim se discutir a questão da formação. Ah, mas ele não tem a formação, mas eu estou com dificuldade de contratar alguém com a formação. Isso é fato hoje, né? Às vezes de encontrar determinadas áreas, né? Então, o fato está acontecendo mesmo. porque você vai ter escola, vai ter aluno, vai ter o dinheiro, mas não vai ter quem esteja em sala de aula, porque É. professor tá. Uma coisa assim que pra gente fazer aqui o encerramento, Cláudio, assim, que a gente percebe, Santa Catarina é um dos estados do Brasil, e no sul do Brasil com certeza, e no país, um dos Uhum, mais, o maior número de escolas independentes, né? uhum, Que não estão em redes confessionais, que não estão em grandes grupos econômicos, né? E redes particulares e tal, grupo, né? Então, quando você pega o Rio Grande do Sul, predomina escolas confessionais. Quando você pega o Paraná, predomina as confessionais ou as de rede, uhum, né? E Santa Catarina predominam as uhum. independentes. Isso. Mas a gente está vendo o nosso cenário alterando aos poucos, Uhum, né? E cada escola independente que adquirida no nosso estado, eu percebo claramente assim que ela perde o seu fator regional, né? Ela se desvincula, desculpa, dos fornecedores locais, dos locais. parceiros locais. É, é, Primeira coisa que eles fazem, né? Eles cortam todos os laços que tem, É né? fato, é fato. E vocês percebem isso junto também ao Cinep? Também tem acontecido Sim, essa ruptura? sim, percebemos. Isso é um fato. Fato, tá? Realmente aconteceu isso já com um ou outro permaneceu, mas minoria. A maioria dos negócios fechados representou um filiado a menos para o Cinep, infelizmente, né? Então, não é um movimento interessante nesse sentido, porque eu percebo justamente isso, esse distanciamento, né? Ao mesmo tempo, isso também eu acho que pode gerar uma oportunidade aí para as confessionais e para as independentes que permanecerem independentes, né? Porque eu penso que pode ser explorado como diferenciais, né? Vamos dizer assim, o fato de você não ser de um grupo de fora do estado de Santa Catarina, né? Então, seria uma questão aí, de repente, para ser explorada, né? Acho que é diferente, né? Por exemplo, para você, enquanto pai de aluno, chegar e conversar com um coordenador ou com um diretor com poder de decisão, do que conversar com alguém que vai ter que submeter a uma decisão de um terceiro que nem está aqui, que, enfim, são diferentes. Acho que tem espaço para todo mundo, Não, não, tá? espaço tem, mas Espaço para mas todos, acho para o que grande perde. grupo, para o É. pequeno, tem para todos, né? Mas eu acho que vai ser em algum momento um diferencial para a escola que souber explorar essas questões mais estreitas. Eu acho que isso vai ser uma diferença, Porque eu sim. tenho, eu tenho ali na minha carteira 5 ou 6 escolas que foram vendidas recentemente, aí nos últimos. Um pouco antes da pandemia até agora, mais ou menos umas 5, 6 foram adquiridas por grupos de fora. Mas a primeira coisa é a ruptura total. Uhum, Total com relação com a gente, com projetos, com outros parceiros, com vocês. uhum, Assim, um fechamento de portões assim completo. Tanto é que algumas eu já nem visito mais, já nem, uhum. né, já até tirei do grupo de contatos ali, porque realmente assim, a gente perde todo tipo de acesso, todo tipo de relação. É como se fosse assim, cara, é até triste assim, como se fosse assim, nem é a mesma escola, sabe? Uhum, É como se realmente assim, vem, empacota a escola, muda a bandeira uhum. e afasta tudo aquilo que foi construído, assim, sabe? Como se o que realizado aqui, o que é produzido aqui não tivesse Não valor, tivesse valor, né? né? O que a gente traz de fora é mais importante. E às vezes coisas incríveis são feitas aqui que poderiam ser levadas até para a rede, não são Uhum, levadas. Então, assim, eu vejo muita perda, muito afastamento, muita frieza, assim, sabe? uhum. E que É, não precisava não ser, né? precisava ser, Não precisava ser. exatamente. Até porque tem, né, essas instituições, elas têm uma história, né? Sim. Aqui no estado, muitas vezes com 30, com 40 anos, né? E, e tem seus vínculos e tudo mais, né? Então, enfim, você está enfrentando, a gente também acaba enfrentando ali enquanto órgão de classe, né? E resta saber como é que as famílias
vão reagir e perceber isso, né? De repente, num primeiro momento, no ar da novidade, naquele afã todo, possa ser muito legal. Daqui a pouco pode ser que aquilo já não encante mais e que vá se ter saudade né, do tiozinho, da tiazinha que estava na escola todo dia, né? Enfim, isso pode, mas aí a gente acho que vai ter que dar o tempo e acho que o mercado vai se regulando e vai mostrando como é que as coisas vão se encaminhar, né? Porque algo que nós discutimos aqui, que a escola independente, ou a confessional, que às vezes tem aqui uma confessional que tem uma ou duas escolas só, né? Que ela tem outras obras dentro, né? Tem hospital, tem orfanato e outras coisas, né? Inclusive, esses dias, cara, eu não sabia, tem orfanato ainda no centro de Florianópolis, tá? Orfanato, tá? É incrível, assim, fiquei impressionado. E aí o que ocorre? Não é porque ele é independente ou caseiro, vamos dizer assim, que não precise profissionalizar, né? Ou que não seja uma escola bem tocada ou pedagogicamente forte, né? Então, Eu acho esse que nem tem cuidado. mais espaço para isso, Anderson. Nos dias atuais, você tem uma escola de qualquer jeito, acho que Não, não. não funciona mais. Né? Não, Santa Catarina, muito menos. É. Da minha parte é isso, Rony. O que você tem de. Olha aí, ó. Sei que o teu roteiro é grande, mas o homem tem que trabalhar, cara. Não, peraí, calma. Falta a gente conhecer o Cláudio. Né? Integrante de inúmeras comissões de grupos de trabalho nos órgãos do Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina. Membro do Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina. Tu vai ler tudo? A lista é grande. Desde o ano 2002 e é também membro do Fórum Municipal de Educação de Florianópolis. Conselheiro do Conselho Municipal de Educação de Florianópolis e está ocupando a presidência da Comissão de Educação Infantil deste mesmo conselho. Já foi coordenador de normas e legislação do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. E trabalha atuantemente no Sinep, né, na assessoria da diretoria com relação ao relacionamento, à parte jurídica. Como é que a educação esbarrou na tua vida? Como é que tu veio parar numa área que é tão particular, que é tão diferente de qualquer outra área que você poderia imaginar dentro de um direito empresarial, por exemplo? Sim. Rony, é muito engraçado porque eu estava aqui, né, o Anderson encaminhando para o fechamento e eu estava pensando nisso, né, justamente agora, foi incrível, muito, muito feliz a você deixar essa parte para agora, para a gente poder devagar aqui um pouquinho sobre isso. Eu na realidade, eu jamais me imaginei fazendo isso. Pensou em ser modelo? Jamais. Eu assim, vocês sabem, mas eu toco bateria. Sim, né? sim. Hoje é um hobby. Mas há muitos anos atrás, eu tocava pra valer, com banda, toquei em Planeta Atlântida, toquei esses negócios todos. Qual banda que você tocou, Tive cara? uma banda chamada Salamantra, que foi a banda que mais projetou na época, Caraca, assim. meu. Gravamos 2 CDs, gravamos outros CDs de rádio, de Atlântida. A gente fazia esses, como é que chama? Os jingles, né? Pra Atlântida, pro Patrola, para aquele programa Patrola. Na época era o Pian... Não, era o Pianches. Era O Pianches estava na pilha da TV Com. Isso. E nós conhecemos ele por lá, né? E... Enfim, a gente tinha todo esse envolvimento, fazia essas vinhetas, jingles, propagandas, aquele negócio todo. Então, era uma banda muito legal e tinha bastante projeção. E eu queria, porque queria, era ser músico. Né? E aí, num dado momento, quando eu fui falar para minha mãe isso, a gente estava chegando naquela época de fazer o vestibular, ela quase surtou. E eu tinha um professor de bateria que mora aqui até hoje, o Richard, que é um amigão. Richard Bondan. Não, o Richard Montano. Mas eu tenho o Bondan, conheço também, um bom amigo, mas o Richard Montano. E eu estudava com o Richard, e certeza absoluta que a minha mãe andou conversando com o Richard para ele me dar os aconselhamentos, e o Richard, não, Claudião, segue estudando aqui comigo, eu queria ir morar fora, né, para estudar fora e tal. Segue estudando comigo, de repente faz uma outra faculdade, você fica aqui, tem o conforto de casa, tal. E foi um sábio conselho, né, tanto do Richard quanto na época da minha mãe, porque a gente mais novo, né, tem aquele afã todo e achava que a banda ia ser um Jota Quest, uma coisa assim bacana, né? Então a gente tinha muita expectativa, assim, naquele momento. E aí eu comecei a eliminar o que eu não queria, né? Então, assim, a área de saúde, nem pensar, né? A área de exatas, puta, eu ia de mal a pior, não? Então, assim, eu acabei indo para a área de humanas. E aí, dentro de humanas, assim, vou fazer direito. E aí, de repente, ainda tem ali possibilidades, né, dentro do curso de direito. E assim foi. Né? E na época até não passei na federal por causa de duas questões da matemática, que era justamente o meu calo, né?
Eu costumo falar que, né, não é que Deus escreve certo por linhas tortas, ele escreve certo por linhas retas. Eu confio nisso, né? E eu penso que teve propósito nisso também, né? Então, naquele momento, aí né, que não tinha passado na Universidade Federal, fui chamado depois com a segunda opção, que era Ciências Sociais, mas nesse meio tempo, se eu não quero ficar parado, eu vou fazer também um vestibular. Aí fiz na Unisul e aí já entrei na turma no ano de 96. Eu comecei o curso de Direito na Unisul e na época a Unisul nem existia, na Pedra Branca. Ela era ali na Ponte de Maruim, Na ponte, né? no Colégio Maria Vargas, Sim. né? Então comecei ali, a minha foi a segunda turma do Direito aqui da Grande Florianópolis, né? Então a gente fala assim, parece, né, muito tempo, né? E faz realmente uns 20 e tantos anos. Mas aí assim eu fui para cursar na Unisul Direito e lá na Unisul a minha turma tinha um perfil de pessoas um pouco mais velhas, assim, na turma, né? E aí eu sentado, assim, tinha um pouco mais velho aqui, um outro cabelinho mais branco aqui, outro também, e colegas de lado. E um dos colegas do lado, da carteira do lado, era o professor José Zinder. Olha aí, que privilégio. Ele estava fazendo pedagogia, à época, na UDESC, e foi fazer direito também, né? E aí eu fui conhecendo ele ali e tal, e a gente conversava no recreio, e imagina, o curso era em Palhoça, né? Eu, um guri ali de, sei lá, de 18 anos, 19 anos, morava na Agronômica. Então era um parto para tu naquela época pegar um ônibus de lá, depois que terminava a aula, vir até o centro, pegar um outro ônibus. Eu aguentei aquilo durante 2 semanas. Depois eu já estava querendo desistir, aí eu pensei, eu tenho que arrumar uma carona. Tem que fazer amizade com alguém. Vou ter que começar a conversar com essa rapaziada, ver onde é que todo mundo mora, para ver quem mora pro meu lado, né? Eis que o Pessoal de cabelo branco, deve ter carro, deve ter vir. carro. E eis que o próprio professor Zinder, ele morava na Trindade e eu morava na Agronômica. E aí um belo dia eu cheguei e falei, ô professor, tudo bem? O senhor mora na Trindade, né? Sim, mora. O senhor não quer me dar uma carona? Sim, claro, tal. E assim eu peguei a primeira carona com ele. E aí passei a pegar carona para voltar, né? E, só que para felicidade de tudo isso, eu morava na Agronômica, mas trabalhava na Trindade, a 500 metros da casa dele, né, na época. E aí, depois, no dado momento, eu sempre voltava com ele. E aí ele assim, Cláudio, todo dia eu saio de casa às 5 horas, porque a aula era às 7 e tinha muito trânsito naquela época ali. Hoje ainda tem, mas naquela época era pior, né? E aí eu pegava ele assim, não quer ir de carona comigo também na vinda para a universidade? Sim, claro, tal. Aí ele começou a me dar carona na ida. Aí daqui a pouco começou assim, cara, tô cansado hoje, não tô a fim de dirigir. Dirige para mim? E assim foi, eu comecei a dirigir para ele para voltar. Aí daqui a pouco eu já dirigia para ir. E assim, eu já tava ali em contato com ele. Aí, em um dado momento, ele perguntou, cara, eu tô precisando de alguém lá no Cinep, porque eu tenho a minha secretária lá na frente, mas assim, às vezes a pessoa quer falar comigo, mas necessariamente não precisa ser comigo, podia ser com o Osmar, e eu preciso de alguém que fique entre a secretária e o Osmar, fazendo o filtro dessas ligações para ver o que passa para um, o que passa para outro, tá. Tu quer trabalhar comigo? Aí eu assim, depende, quanto é que o senhor vai me pagar? Já tava ganhando carona, já tava... Porque para motorista eu não tô ganhando. Quanto é que tu vai me pagar? Eu assim, quanto é que tu ganha? Eu assim, eu ganho 1 salário mínimo. Ele assim, tá, e tu tem vale transporte? Tenho. Tens plano de saúde? Não, plano de saúde eu não tenho. Tens vale alimentação? Não, também não tenho. Então eu te dou 1 salário mínimo, vale transporte, vale alimentação e o plano de saúde. Tu quer? Assim, quero. Bem facilzinho, né? E assim eu fui, cara. Fui trabalhar no Cinep. E assim começou. Isso foi em 1º de novembro de 98. Eu fiz 26 anos de casa agora, né? Então, é uma das grandes gratidões que eu tenho na vida. Eu vou manifestar 3 aqui, então, para ser bem justo. Então, a primeira foi ao nosso querido falecido aí, professor Zinder, que foi pelas mãos dele que eu cheguei ali no Cinep, né? E o segundo grande agradecimento, obviamente, que é o professor Marcelo, porque depois que saiu o professor Zinder, o professor Marcelo quem assumiu, e aí eu já estava com a faculdade já mais adiantada, e o professor Marcelo percebeu ali que eu teria condições de ir mais à frente, e deu voto de confiança, e esse voto de confiança vem sendo renovado ano a ano durante esses anos todos, né? Então fiquei durante acho que uns 4 anos ali com o professor Zinder, depois já foi o professor Marcelo, que vem fazendo um trabalho acho, excelente, tanto é que vem se mantendo aí à frente do Cinep como cabeça na diretoria, né? Então, esse é uma segunda gratidão muito grande que eu tenho, né, numa alta conta. E ao Dr. Osmar,
né, que eu também não poderia deixar de mencionar, né, que tem ali 47 anos de casa já de Cinep, é uma vida, né, o tempo que eu tenho de vida, ele tem de casa, né. Então, contando aqui agora um pouquinho do Dr. Osmar e para mostrar dessa trajetória, né, como é que foi a pergunta inicial e eu dei essa volta toda. Mas eu, quando fui trabalhar lá no Cinep, então eu fiquei durante 2 meses ajudando ali a professora Clair, que eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer, Sim. acho que o Rony conheceu. Fiquei um pouquinho com ela. E aí a secretária que tínhamos lá atendendo o telefone e que era onde o professor Zinder estava com alguma dificuldade ali de lidar com aquela pessoa, ela pegou férias. E ele me botou para ficar no lugar dela nas férias. E aí eu já fazia o que ele queria que eu fizesse, que era filtrar as ligações já na entrada. Sim. Né? Ou seja, eu comecei no Cinep ali naquela função onde hoje a gente tem ali a Giovana ali na frente quando você chega no Cinep, o telefone, né? Eu comecei ali atendendo o telefone e cuidando da agenda pessoal do professor Zinder, fazendo a distribuição das ligações. Aí daí onde é que entra o Dr. Osmar nessa história? Que aí ligava um dia o Rony e queria falar com o Dr. Osmar. Eu perguntava, não, professor Rony, tudo bem e tal? Cinep, Cláudio, bom dia e tal, né? Aquele negócio todo. E aí o Rony falava, eu queria falar com o Dr. Osmar. Professor, mas é sobre o que o senhor quer falar com o Dr. Osmar? Ele está numa ligação agora. Eu queria conversar sobre a Convenção Coletiva de Trabalho. Eu não estou entendendo muito bem aquela cláusula das bolsas de estudo da Convenção Coletiva de Trabalho. Não, pois não, bolsa de estudo, a gente retorna. Aí retornava a ligação, passava o Rony falava com o Dr. Osmar, e eu ia anotando. Depois ligava o Anderson, depois ligava o fulano e tal, e eu ia fazendo aquelas anotações. Aí eu chegava lá no Dr. Osmar no final do dia, assim, Osmar, hoje o professor Rony telefonou, queria falar de bolsa de estudo. Como é que funciona esse negócio das bolsas de estudo? Aí o Dr. Osmar me explicava. O Anderson ligou e queria saber sobre uma questão de legislação educacional, enfim. Aí eu começava a anotar aquelas questões, né? Aí depois, num outro dia, ligava uma outra pessoa para falar de bolsa de estudo e queria falar com os Osmar. Assim, não, mas o professor, a bolsa de estudo funciona assim, assim, assado. E eu já começava a dar a resposta que eu já tinha aprendido ali. Aí o doutor Osmar também foi percebendo que dava para investir, vamos dizer assim, né, na confiança. Aí daqui a pouco ele disse assim, Cláudio, eu precisava que fizesse um ofício para justificar que o professor Zinder não vai poder comparecer em tal lugar, depois com o Marcelo, né? Você pode fazer e tal. E aí eu começava a desenvolver umas linhas preliminares ali, né? E assim começou essa parte também de escrever, né? Então, e aí o Marcelo, depois, no dado momento, quando ele assumiu ali a presidência, aí eu já estava um pouco mais avançado no curso, aí ele né, tinha um outro advogado que atuava lá, e ele acabou dispensando o trabalho daquele colega e me colocou ali para atuar ali mais próximo do Dr. Osmar, né? E aí onde eu comecei a prestar esse apoio. Então foi literalmente assim, né, que eu fui indo e fui crescendo. E aí, claro, me formei no curso, depois fiz especialização em Direito do Trabalho e tive a oportunidade também de trabalhar lá no Conselho Estadual de Educação por uns 4 anos, mais ou menos, que foi muito bom, me ajudou demais também a conhecer ainda mais a dinâmica de um órgão de Estado e tal. Então, foi muito bacana e assim fui construindo essa experiência, mas assim, eu jamais me imaginei fazendo o que eu faço hoje. E hoje eu jamais eu não me imagino não Fazendo fazendo, outra coisa. né? Vou fazendo outra coisa, né? Então, não sei se isso é bom ou ruim, mas assim, para registrar esses 3 grandes agradecimentos em memória aí para o professor Zinder e os filhos dele, de repente, depois possam ver o link também, né? Então, que eu tenho realmente uma gratidão, me ajudou muito nisso, inclusive no meu curso de Direito também na Unisul, conseguindo uma bolsa de estudos para mim na época, a condição era bem precária e tal, e o professor Zinder me ajudou muito, então eu tenho realmente uma gratidão por essa porta de entrada que se abriu, pela confiança do professor Marcelo nesses anos todos, né? E que absolutamente fundamental, sem isso também não estaria lá, e a todo o apoio que o Dr. Osmar me deu e a condição de crescimento, de aprendizado, né? Então isso foi absolutamente fundamental, né? E aí, claro, a gente nisso tudo temos todas essas diretorias pelas quais eu já passei, né? Muda às vezes a composição, um secretário, um tesoureiro, tal, vice-presidente, essas questões vão mudando, né? Então, de certo modo, todos esses que já passaram, também eu tenho gratidão porque nunca é uma decisão só do presidente, sempre são coisas discutidas em diretoria, né? Então, todas essas diretorias eu também sou grato, porque a gente não tem nenhum tipo de garantia, não é um serviço público, não é um serviço privado, então a gente tem que estar sempre fazendo um bom trabalho e atendendo a contento a todos, né? Então, fica essa gratidão a essas diretorias todas e essas pessoas que eu nominei e os colegas de trabalho lá também. A gente tem lá a Giovana, a Laura, o Lourenço, que já estão há bastante tempo lá com a gente, a professora Rose, a Fabiana,
a Jo, o Aldo Grangeiro, o Dr. Osmar, então a nossa equipe lá em todas as áreas e a maioria deles, uma boa parte deles pelo menos já estava lá antes de mim até, né? Então a gente tem essa característica da nossa equipe, uma equipe com muitos anos de casa, bastante envolvimento, todos vestem a camisa demais, então não tem mimimi, não tem tempo ruim, a galera se ajuda, faz acontecer, né? Quando você vê uma jornada pedagógica daquele porte como a gente faz ali presencial, né? Só do próximo ano agora vai ser remota novamente, mas quem sabe 26 volte presencial, né? Então, tu organizar um evento todo daquele, né? Não é sozinho, é uma equipe, a equipe pegando junto, fazendo a coisa acontecer. Então, a gente tem ali no Cinep um trabalho que funciona muito bem de equipe, né? Então, são pessoas que se querem bem, são pessoas que mantêm um ambiente harmonioso, não tem ninguém querendo puxar o tapete de ninguém, né? Então, a coisa flui muito bem. Você chega no trabalho com alegria com aquelas pessoas, com aquela vista bonita que tem ali da janela do Cinep, então não dá para trabalhar mal, né? Então a gente tem que realmente fazer essa entrega, até porque, né, tem todo esse envolvimento com a instituição com amor mesmo, né? Então, se num dia começou como uma oportunidade, hoje essa oportunidade eu agarrei com unhas e dentes e E o sou mercado, feliz demais é, fazendo o que eu faço. e o mercado é fã de todos, né? Todos que você citou, mas assim, como a gente está muitas vezes na mesma linha de frente, né? Executando trabalhos de clientes próximos, né? De parceiros próximos, é unânime, né? A admiração que as pessoas têm por ti, assim, sabe? Pelo Obrigado. trabalho que você faz e acho que isso é válido também reconhecer, porque você reconheceu tanta gente, mas você também é reconhecido por muita gente, né? Obrigado. Não só por nós aqui, mas por muita gente que convive conosco e que cara, só admiração, assim. Faz um trabalho muito legal, muito digno, trabalho muito bem pautado, assim, e que ajuda muita gente, né? A manter o seu negócio, enfim, orientar. Parabéns. Cara, muito obrigado e eu fico muito feliz com esse tipo de feedback. E eu penso que a gente tá aqui para fazer diferença na vida das pessoas, né, cara? Então, particularmente, eu tenho Jesus muito presente comigo e tenho aprendido e tentado praticar cada vez mais isso, né? Eu acho que a gente tá ali para fazer diferença. Então, em cada atendimento que eu faço, eu tento realmente fazer com amor, com atenção, né? E às vezes vejo uma situação envolvendo um aluno ali, e às vezes, de repente, faltou um pouco de sensibilidade na análise daquele caso. A gente vai até por esse lado também, assim, de sai um pouco da legislação, vamos no que aquele aluno está precisando naquele momento, né? Então, eu tenho isso muito presente, né? De que aquilo que eu venho lendo, que eu venho aprendendo, né? De que isso tem que ser falado, tem que ser compartilhado e tem que ser vivido, né? Então, a gente, né, na minha fé, eu busco um relacionamento com Deus para que esse relacionamento possa fazer diferença na minha vida, mas também que eu possa fazer diferença na vida das pessoas, né? Dos outros com quem eu convivo. Senão, não, né, não vai ter graça, né? Eu preciso, né, tá falando disso, tá transmitindo isso, e isso a gente transmite nas atitudes, na palavra, no gesto, né? Você tem que ter uma vida com coerência, né? Então, não é você ir na igreja que vai te fazer melhor, né? Às vezes você vai na igreja, mas você não é É não, o não, teu exemplo, não né? é uma boa pessoa durante a semana, ou trata os negócios, ou trata as pessoas de uma forma que não reflete a presença do teu Deus na tua vida, né? Então acho que você tem que tentar encontrar esse ponto de equilíbrio de justamente tentar fazer o melhor e fazer diferença na vida das pessoas, né? Maravilha. Eu acho que nós não poderíamos finalizar melhor a nossa primeira temporada. Esse convidado escolhido a dedo e tão próximo a nós, que eu já. Às vezes o pessoal deve ter estranhado aí o início do nosso episódio, né? Mas brincadeiras à parte, nós fizemos as brincadeiras porque temos essa Liberdade. liberdade, Temos. essa intimidade. O Cláudio sempre foi uma pessoa muito solícita, muito empática com todos que trabalham e fazem parte da educação aqui de Santa Catarina. E as palavras do Anderson não são diferentes das minhas. E só temos uma grande admiração e uma grande honra de te ter aqui, conhecer um pouco da tua história, mas principalmente poder aprender com o teu conhecimento aqui conosco. Obrigado, E gente. o final dessa primeira temporada, ela traz justamente isso como uma proposta para um podcast com assuntos relevantes à educação, com assuntos que são pertinentes à comunidade escolar como um todo, sejam alunos, professores, diretores, coordenadores, mantenedores, pais de alunos.
Nós temos essa preocupação de trazer uma gama de assuntos ampla para atender a todos de uma forma muito tranquila, de uma forma muito fluida, mas de uma forma muito descontraída, né, para que o bate-papo possa correr bem. E hoje não foi diferente com o Cláudio aqui. É um prazer tê-lo aqui, Cláudio. E encerramos essa primeira temporada, né, meu parceiro? Encerramos, só para deixar bem claro, o Cláudio foi meu aluno lá no curso de coach executivo, você também foi. Por 2 vezes, né? É, então, e toda vez que ele entrava em sala, eu pegava no pé dele, tá? E como eu pegava no teu pé também, só que por outra razão, tu sabe como é que eu não vou Também, citar aqui. também. Então, mas é isso aí, foi muito legal, foi uma temporada incrível. Ele não sabe disso, mas nós te escolhemos para ser o último episódio dessa temporada, Opa, que honra. tá? Obrigado. Era para ser um dos primeiros, na Tá verdade, bom, né? Mas a tua É. agenda Não, não dava lá. tô honrado. Mas a gente encerra essa primeira temporada, foi muito legal, foram episódios incríveis. Obrigado por estar aqui com a gente para fazer o fechamento dessa primeira temporada. São 20 e pouco, agora eu esqueci. São uns 24 episódios, eu acho. E a gente gostaria muito que o Cinep fosse nosso parceiro nesse fechamento, né? E agora que vem a próxima temporada e você volta aqui num outro bate-papo, pode ser? Maravilha, gente. Com certeza, eu desejo muito sucesso, né, pro Escola em Voz, para vocês dois. São 2 pessoas que eu admiro bastante. Já tenho uma convivência de longa data já com o Anderson, mais do que com o Rony, mas também já conheço o Rony há bons anos já, né, Rony? E desejo muito sucesso nos empreendimentos e também nessa empreitada aqui, né, que possa prosperar muito e seguir contribuindo aí para o fortalecimento da educação no nosso país. Então, eu fiquei realmente muito feliz com o convite, honrado. Foi um papo muito gostoso aqui com vocês. É um período muito agradável. Então, muito obrigado mesmo de coração e contem aí comigo aí para o que precisar também. Tá Então bom? vamos olhar para aquela câmera lá, vamos olhar para do meio dessa vez, Rony. É isso aí, gente. Estamos Bom encerrando nossa demais. primeira temporada. Ainda lembrando você, se você quer contribuir conosco, contribua com o seu comentário, a sua sugestão, traga aí temas para a nova temporada do Escola em Voz, a segunda temporada. Enquanto isso, você pode se inscrever nos nossos canais oficiais, o nosso canal oficial no YouTube. Inscreve lá, ativa as notificações, faça o seu comentário. Também estamos nas plataformas de streaming aí, Spotify, Amazon, Apple. Pode procurar lá Escola em Voz, Podcast Educação, que você vai encontrar episódios tão maravilhosos quanto este hoje com o nosso grande parceiro Cláudio do Cinep de Santa Catarina. Um abraço, galera. Bota a mão aqui todo mundo. Vamos fechar assim, ó. Um abraço, galera, e até a segunda. Tchau, tchau. Foi realmente uma satisfação aí participar com vocês desse programa que encerra essa série do Escola em Voz, né? Essa é a primeira temporada, né? Então, para a qual eu já desejo aí muitas outras temporadas, muito sucesso. Então, agradeço a você, ao Rony, pela oportunidade de estar aqui participando, né? Reitero os agradecimentos que eu já fiz aqui também para o professor Marcelo, doutor Osmar, diretoria do Cinep, a todos, né, que sempre me apoiaram, né? E também não dá para deixar de esquecer, né, a família, né? Minha esposa Fernanda, Gustavo e Flávia, meus filhos, enfim, sem família e sem essa base a gente não chega em lugar nenhum. Então é uma satisfação, Anderson, mais uma vez, Rony, e desejo aí muito sucesso nessa jornada e nas próximas temporadas também. Parabéns por essa primeira, foi uma iniciativa realmente de extrema felicidade. Santa Catarina, certamente a escola particular e a educação de Santa Catarina ganha muito com a presença de vocês e essa atuação pujante de vocês aqui no nosso estado. Muito obrigado.